Minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode Mulher. Meu nome é Sônia Belino, sou médica, especialista em longevidade feminina, principalmente na área de climatério e menopausa. E esse podcast foi criado assim com todo carinho, com todo respeito, para levar conhecimento de valor para vocês, com evidências científicas, para você que está passando por esse período acima de 40 anos, por exemplo, né, que os hormônios estão caindo, que você começa a ter sensações diferentes, que a sua saúde já não é mais a mesma, 50, 60 mais, o que é que você pode fazer que está ao seu alcance para você ver que essa pode ser, sim, a sua melhor fase e que você pode tudo. Então, é uma satisfação muito grande a gente estrear esse podcast com um colega que eu tenho maior admiração e respeito, Dr. Ribas, que veio nos presentear com os conhecimentos dele, que são incríveis. Ele é professor da pós-graduação da longevidade saudável, assim como eu, então tive a oportunidade de conhecê-lo nesse âmbito da ciência, né, da literatura, dos estudos, e eu vou passar com grande prazer e grande honra a palavra para ele se apresentar. Ribas, uma satisfação enorme ter você aqui no meu podcast estreando. Seja Obrigado, bem-vindo. viu, Sônia? Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você, é um prazer estar realmente com esse público. E no CEPOD, vamos dizer assim, a ideia é tentar colocar realmente e desmistificar um pouquinho mais, né, sobre a que a gente fala da qualidade de vida, longevidade, os conceitos que a gente tem hoje dessa medicina preventiva. É um prazer estar aqui e poder realmente colocar os meus serviços, os meus conhecimentos e os meus estudos a seu serviço, né, vamos dizer assim, e também de todos que estão realmente nos Obrigada. vendo nesse momento, tá? Fala, Obrigado. fala mais um pouco da sua trajetória, da sua Claro. especialidade. Como foi que você veio parar aí na medicina funcional integrativa, sair daquela medicina tão convencional? Todos nós temos uma história, né? Temos uma Isso. dor, a maioria de nós, que faz a gente percorrer esses outros caminhos, que a gente sabe que o ser humano ele é único, ele é integrado, e que não são só medicamentos e condutas cirúrgicas que vai levar a gente a ter saúde. Então, por favor, se apresente. Obrigado. Sônia, para mim, assim, entrar nesse campo da medicina preventiva é muito interessante, porque eu sempre, quando eu dou aula e sempre quando me falam dessa dor do colega médico, a dor dele, muitas vezes, também foi a mesma dor minha. Então, eu vim de um caminho, né, da medicina tradicional. Formei, eu tinha uma ideia de fazer residência médica, de ser residente. Passei por várias ideias de fazer tanto na área, digamos, de otorrino, eu já quis ser pediatra, eu já quis ser ginecologista, eu queria ser médico de gente, vamos dizer assim. Uhum. Só que à medida que eu estava realmente me conhecendo, eu estava vendo também que se eu fosse para uma área muito mais especializada em alguma coisa, eu não ia conseguir dar a assistência que meu paciente realmente precisava. Mas eu falo que o grande virada de chave, o que me despertou também estar nessa medicina hoje, foi quando eu comecei a fazer plantões, e eu tinha um plantão que era sempre fixo meu, plantão de segunda-feira, em Brasília, e sempre eram o trabalho mais puxado, eu falo, plantão. E eu sempre tinha uma paciente, que essa paciente ela estava presente em todas as segundas-feiras. Nossa. E essa paciente, digamos assim, ela vinha sempre com a mesma queixa, que era uma dor de cabeça crônica, com náusea, passava muito mal, e a gente queria tocar ficha, né? Então, naquele momento, a gente queria dar assistência, a gente queria realmente só produtividade. Uhum. E nesse âmbito da produtividade, como muitos outros colegas que estão aí, né, eles podem ver isso, eu via só eu me puxando ficha e não tratando, né? Digamos, eu remediando, mas fingindo que eu estava realmente curando a pessoa ou auxiliando ela. Uhum. Mas aí, com o decorrer do tempo, eu tinha essa paciente que ela vinha sempre, eu sempre puxava a ficha dela para desovar logo, vamos dizer assim. E nesse cenário, de repente, a paciente sumiu. Ficou um mês e meio, quase dois, sem sumir, que de repente apareceu a ficha dela. Quando apareceu a ficha dela de novo, eu falei, gente, fulana tá viva, entendeu? Deixa eu puxar para ver o que aconteceu com essa mulher. Aham. Quando eu peguei a ficha dela para atendimento, eu já cheguei naquela coisa, né? Na parte um pouco menos humana, vamos dizer, falando, fulana, e aí, tudo bem? Dor de cabeça de novo, né? Nossa, vamos aqui já Uhum. tomar dipirona, não sei o quê. Não, doutor, eu não vim aqui por causa disso. O que foi que você veio aqui? Não, eu vim por outro problema. Aquela dor de cabeça, eu fui um médico em São Paulo, passei para ter uma visão totalmente mais sistêmica no corpo, comecei a tomar uns fitoterápicos, comecei a Olha tomar uma só. suplementação de vitaminas,
e aquelas dores, aqueles problemas, eu não tenho mais nada não, por isso que eu nem aqui mais venho. Aí você, tá, mas você veio hoje aqui por quê? Não, eu comi alguma coisa nesse final de semana, que eu não respeitei as orientações dele, e disso dali eu estou hoje com um quadro de diarreia e eu vim por causa disso, entendeu? Só que assim, naquele momento eu não estava preparado, eu falo, para as informações que ela me trazia. E aí, quando ela me trouxe as informações, né, eu perguntei, o que você está tomando? Ah, fitoterápico. Até então, fitoterápico para mim era o quê? Mato, vamos dizer. Não funcionava, não tinha aplicação clínica, não tinha fundamentação científica, porque eu vim de uma medicina tradicional e eu achava que o que curava, o que tratava era remédio. E remédio, pronto, acabou. Se ali não tinha realmente um princípio bioquímico adequado, não ia. Só que assim, o que me levou o cuidado? Eu peguei e falei assim, o que você está tomando? Me dá aí. Peguei a receita dela, joguei no prontuário, tudo que ela precisava ali, que ela estava fazendo. Ela me falou, remediei ela naquele momento, tal, beleza. Só que naquele momento, da calada da madrugada do plantão, eu falei assim, gente, o que aconteceu com ela? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. De repente eu comecei a pesquisar o que ela estava tomando, suplementando. Pegava o nome da erva, procurava tal, e via que aquela erva tinha fundamento para XYZ. Eu falei, isso aqui então tem uma noção. Não conhecia, mas eu falo que aquilo foi a virada de chave para entrar nessa medicina preventiva. Após isso, eu comecei a estudar muito, né, e eu fui atrás da prática da ortomolecular. Porque eu fui entender que o que ela tinha passado era uma visão muito mais sistêmica e era uma visão também tanto do equilíbrio da homeostase, né, do equilíbrio da vida ali de vitaminas, minerais, antioxidantes, modulando também alguns pontos, eu comecei a estudar com o Dr. Efraim isso. E aí eu falo que é onde que eu me aperfeiçoei muito, porque até então ortomolecular não era esse campo que se tem hoje tão difundido. Eu falo que quando eu aprendi, minha turma eram 10 pessoas. Dessas 10 pessoas que começaram a especialização comigo, apenas 8 terminaram, 2 desistiram, porque achou que aquilo dali tudo era falácia, que não tinha tanta fundamentação, porque vieram médicos também não preparados para aquele momento. E aí, depois daquilo, me deu despertar a entender um pouquinho mais sobre nutrição, a parte da fitoterapia. Eu mergulhei muito no campo também da parte da medicina esportiva, porque eu tinha atletas que começaram a passar comigo e eu comecei a sentir as dores deles. Então, me destaquei muito no âmbito, né, ajudando a performar atletas de alta performance no CrossFit, por exemplo, que até então era muito novo no país e a gente tinha atletas de alto potencial que não se conheciam. E quando iam também tentar esse conhecimento na prática da medicina esportiva, com essa visão, né, de tentar sempre tratar, reabilitar e se cuidar, eles viam uma falta de assistência. De muitas vezes o próprio colega médico não saber o que era CrossFit. E aí, de entender que às vezes CrossFit era só jogar pneu, vamos dizer. Não era isso. Então, eu comecei a estudar, comecei a fazer publicação científica, comecei realmente a mergulhar nesse campo, né, que me abraçou. Então, fiz orto, entrei em medicina esportiva, fiz nutrologia, né, a parte da fisiologia hormonal que me complementou muito, que é onde que a gente está, né, nessa postura da longevidade, que é para poder realmente entender fisiologia de uma forma aplicada com os hormônios, e isso tudo realmente foi me embasando cientificamente e me empoderando, digamos assim, para poder aplicar isso e replicar no meu consultório. Mas hoje, quando se pergunta, Ribas, qual que é a sua especialidade? Eu sou médico, né? Sou médico, eu trabalho, só não pego criança ali para fazer atendimento, porque são cálculos diferentes, são doses diferentes. E como eu me aperfeiçoei muito na época que eu aprendi ortomolecular com o Dr. Efraim ali, para poder ter a vivência de soros e tudo, eu fui me aperfeiçoando para poder chegar a esse ponto que eu estou. Então, ao longo desse processo, eu passei por vários momentos, por várias aprovações, por várias especialidades e por tudo que eu busquei também, tanto para minha autocura, vamos dizer assim, quanto também para eu poder curar ou até mesmo auxiliar o nosso paciente. Eu sempre brinco, quem cura é lá em cima, né? Tem uma força maior. A gente está como um veículo aqui para poder auxiliar essas pessoas. E o que eu vejo de uma forma natural hoje é assim, tem momentos que eu entro com a parte um pouco da nutrologia, tem horas que eu aplico um pouco que eu aprendi na época da Ayurveda. Tem coisas que eu aplico da medicina chinesa. Tem coisas que eu aplico da medicina, né, da longevidade. Tudo depende da necessidade do paciente. Então, quando eu tenho um paciente oncológico, a gente trata ele realmente levando em consideração o estresse oxidativo, em relação a tudo que a gente precisa. Quando eu falo de um paciente atleta, eu tento dar o manejo para ele realmente performar melhor, ao ponto dele não se lesionar. Eu falo que atleta, a gente sempre brinca, é gerenciar lesões e gerenciar sistema imunológico, né? Então, são pontos importantes que, dependendo do tempero que a gente vai fazer com o paciente ali, porque eu dependo muito da parte bioquímica, da parte que ele precisa também de necessidades,
de mudança do estilo de vida, por isso que a medicina do estilo de vida realmente hoje, ela é muito falada, muito difundida, e é o ponto de diferencial que a gente precisa, né, para gerar o quê? Promoção de saúde, que é a ideia. É incrível, eu lhe parabenizo pela essa sua visão, porque eu passei por um caminho, acho que todos nós médicos passamos, do protagonismo, da preponderância, vamos falar assim, da indústria farmacêutica, Isso. que dominou aí esses 100 anos aí da medicina toda dominada pela indústria farmacêutica, né? Seja nas licenças que elas têm, nas patentes, nos subsídios governamentais. Então, é inserido lá no nosso ensino médico, a gente tem realmente essa visão de muito protocolo, muito voltado à doença e não ao Isso. paciente, né? Então, a gente vai dar o diagnóstico daquela doença, ver se aquele quadro clínico, aquele fluxograma se encaixa, e aquele padrão medicamentoso que é praticamente igual para todo mundo, dependendo da patologia que a pessoa se insere. Então, quem se sobressai é a doença e não o O indivíduo. indivíduo. E muitas vezes a gente não cura a doença, porque a maioria dos fármacos são de controle de sintomas, Uhum. né? E aí isso me frustrou muito na minha trajetória médica. Eu me vi aos 35 anos com 2 residências, uma de clínica, outra de oftalmologia, totalmente insatisfeita com os resultados que eu estava obtendo com os meus pacientes e comigo mesma. Desenvolvi uma tireoidite de Hashimoto, estava usando fluoxetina, isso já estava interferindo na minha vida sexual, então eu brinco muito, a treva dela treva, de todas as trevas, rodava nos colegas tradicionais, não, Sônia, seu TSH é 3,5, Tá normal. anticorpos 600 anti-TPO, né, que são, para quem é leigo, são os anticorpos que agridem a tireoide, então é uma doença autoimune que vai destruindo a tireoide, e a tireoide vai perdendo a capacidade de produzir hormônios nas quantidades ideais. E aí eu rodei muito, sabe, Ribas? E aí fiquei desencantada, quase que eu virava bancária. Eu digo, gente, vou deixar a medicina. Mas aí, na época, eu fui iluminada, meu pai maravilhoso, que é ortomolecular, foi, assim, acho que um dos primeiros alunos do doutor Efraim, inclusive na época que eu estava entrando em medicina, em 88, olha Aí, só, ele levou o doutor Efraim, o pessoal do ortomolecular, fez um baita de um congresso lá em que Natal, legal. Aham. só que na faculdade eu ficava bem caladinha, não podia dizer que era filha do doutor Newton, porque era massacrada, né? Aquilo que não é científico, que não é farmacológico, é medicina alternativa, não funciona. Então, eu não queria ser vista até que os meus professores me conhecessem, aí tudo bem. Mas eu, assim, bati muito de frente até com a ortomolecular, porque realmente é uma lavagem cerebral, né? Que a Sim. gente, até eu chegar nesse estágio aí de dor, enfim. Papai me levou num congresso de orto e eu tive contato dentro da ortomolecular com a parte de medicina estética, me enveredei pela estética, até que num dos congressos da estética eu tive uma palestra com o doutor Ítalo Rachid, que aí abriu meus horizontes. Meu Deus, o que é isso? É outro mundo. Entender como a bioquímica funciona, como que os hormônios agem, como que funciona o corpo. Isso a gente aprende lá nas cadeiras básicas, né? E tudo separado. Bioquímica, fisiologia, nutrição é o quê? Acho que um semestre muito mal. Mas, Soninha, e é um ponto muito interessante, tipo, a época que a gente aprende fisiologia e bioquímica na faculdade é uma época que a gente só quer farra, pinga e foguete. Eu sempre brinco isso. E É, sempre quando eu dou aula eu falo, é uma época que a gente não está preparado, vamos dizer assim, né, na maturidade para aprender o que realmente é o conceito básico. A verdade. gente está muito ali querendo só empolgação, e o mesmo conceito que você traz é o mesmo conceito também que eu tive da dor. Eu sabia passar antibiótico, eu queria anti-inflamatório, eu queria corticoide, eu queria remédio. Eu queria passar remédio. Então, hoje em dia, igual assim, quando pergunta às vezes do antibiótico, às vezes eu nem sei mais. Eu sei Aham, muito mais de um mato, de um fitoterápico, de uma aham. vitamina, de um nutriente, de um hormônio, do que realmente a medicina que realmente É. que a gente foi preparado para É, isso, né? é verdade. É. E aí isso é tão massificado que a gente fica. E aí eu até incompreendo o olhar dos outros colegas e elogio você porque você estava lá na visão Aham. tradicional, você percebeu a melhora daquela paciente, né? Que eu também, a gente usava muito um termo na época da residência,
que era paciente poliqueixosa. Essa aí sua só tinha dor de cabeça, mas as que frequentavam lá o ambulatório de clínica, era tudo que a gente vê no climatério, né? Dores articulares, dores musculares, cefaleia, insônia, oscilação de humor. E aí, nossa, essa poliqueixosa. Então, vamos lá, remédio para dormir, né? Remédio para controlar a glicemia, remédio para controlar colesterol. Pô, não tinha o que fazer E outro mais. remédio para cortar o efeito colateral desse, e aí na hora que Isso! vai ver, tá um somatório de coisas que não tem E lá vem a necessidade. paciente de novo, lá vem a poliqueixosa, gente. Eu tenho uma É, raiva desse termo, mas é impressionante. Então, essa visão que você teve e foi uma visão de cientista mesmo, né? De ter curiosidade. O que que aconteceu? Porque você podia estar lá nos seus plantões e isso ter chamado aham, tua atenção. Ir lá e pesquisar e realmente dar a virada de chave. Então, parabéns. E aproveitando aí o ah, gancho, eu sei que você tem um livro fantástico sobre sim, aromaterapia, aham, e é um tema que interessa a todas as minhas seguidoras, eu queria que você explicasse como que funcionam essas certo. moléculas, Uhum. porque a aromaterapia também sofre preconceito, a pessoa olha assim, esse negócio de Não é tão aromaterapia, holístico, não, é científico. e eu É, sei que o seu livro foram mais de 95 artigos científicos que você colocou aham, nele. Então, eu gostaria que você explicasse como é que funciona, sim. como é o princípio, em que a aromaterapia pode ajudar essas mulheres que estão passando aí por esse período. Eu acho que um dos principais sintomas do climatério, e eu estou vivenciando isso, eu só não sofro muito, porque estou com meus hormônios em dia, mas Porque quando se eles cuida, caem, né? eu já sinto que a insônia, Ribas, Uhum. é incrível como é presente, né? Um ponto importante a gente deixar claro para até quem está assistindo a gente, tanto colega médico quanto também para o público, né, de grande massa, que é um público leigo. Quando a gente fala leigo assim, é porque não, às vezes não está comportando algumas palavreados que a gente fala aqui, né, Soninha, de vias Uhum, científicas, mas para a gente técnico. deixar até mais claro para todo mundo, né? Quando a gente fala de aromaterapia, a aromaterapia ela tem um conceito que muitas vezes nós médicos esquecemos o que é. A aromaterapia ele é um conceito da fitoterapia. Quando surgiu a aromaterapia, há muitos anos atrás, ela veio do conceito chamado fitoaromatria. Então, ela pegava o conceito do fitoterápico e foi estudado também através da comunicação que tem desse fitoterápico de vias inalatórias, ou de vias tópicas, ou de vias internas, o que ele poderia interferir no nosso organismo. O que eu quero que a gente faça um paralelo e até entenda, né, para as pessoas realmente observarem. O aromaterapia, ela também é um fitoterápico. Se a gente pega, por exemplo, uma estrutura da lavanda, pegando já o gancho da Uhum, pergunta que você falou, a lavanda, ela tem um princípio bioquímico. Da mesma forma que você vai pegar um remédio, e no remédio vai ter o princípio bioquímico do remédio, a lavanda também tem um princípio bioquímico que é compatível com os níveis de sedação, de uhum. melhora de sono, entendeu? De melhora também dos processos de agitação corporal. Só que assim, a gente esquece que existe fitoquímica e a gente está pensando só no nome fantasia. O nome fantasia, vamos dizer, a gente pega um remédio, ele tem um nome realmente fantasia, ele que é o de venda, mas também um princípio químico. O óleo essencial também do mesmo jeito. Então, quando a gente vai estudar, e eu falo que eu fui me aperfeiçoando em aromaterapia com o primeiro contato que eu tive quando eu fiz a Ayurveda, que eu entendi um pouco mais sobre moléculas, o benefício que tinha de vias relacionadas às massagens aromáticas, e aí você pega no princípio do pai da medicina, Hipócrates, já fazia banhos aromáticos, se usava muito isso no mundo antigo, né, para poder realmente trabalhar com melhorias de dores, melhorias também inflamatórias, com os poderes curativos das ervas, né? A gente tem isso também muito hoje com os índios, por exemplo, né, com os Uhum. indígenas que ajudam também nesse mecanismo, né? Por muitos anos se falavam também de uso de algumas plantas, como a própria copaíba que a gente tem no Brasil, com efeito anti-inflamatório, com efeito realmente antioxidante. Só que a gente esquece e a gente pensa que realmente entra tudo num grande conceito de mundo holístico. Não é mundo holístico. Quando eu fui estudar aromaterapia, eu fui entendendo, né, sobre a parte bioquímica que existe do óleo, sobre as intervenções que ela faz no nosso sistema fisiológico e o como isso faz gatilho para duas coisas que a gente gosta muito de compreender e entender com o paciente. Primeiro, todos os óleos eles vão fazer descarga tanto no sistema nosso relacionado ao sistema nervoso, mas também no sistema, né, relacionado aos hormônios. Quando a gente faz o via inalatória de um óleo, quando ele penetra diretamente no nosso bulbo, né, na parte realmente olfativa, no bulbo olfativo, ele já entra numa comunicação direta no nosso hipocampo ali, e ele já faz nessa parte ali de comunicação
tanto descargas emocionais quanto descargas hormonais. E aí depois disso já entra em corrente sanguínea, entendeu? Essas descargas feitas por esses ativos. É igual um remédio. E a absorção é bem A rápida, porque é absorção é rápida. mucosa, né? E aí é um ponto importante que a gente até colocar. Trazendo para a medicina clássica, quando você faz um sistema ali de anestesia, você faz anestesia inalatória. E é Aham. aquela coisa, vamos contar até 10, 1, 2, pum, capota. O aroma também da mesma forma. Só que, assim, existe o preconceito porque é uma coisa que não é patenteada. É algo que a indústria farmacêutica não consegue rotular. Da mesma forma também que algumas vitaminas não conseguem ser rotuladas, alguns nutrientes, alguns Uhum. pontos, o aroma também entra nesse mesmo mundo. Sim, existem muitos profissionais que entendem de aromaterapia e existe também muito que a gente fala de enrolativa. Mas quando você entende o princípio bioquímico, você estuda também as moléculas, você entende o que ele faz de comportamento nos órgãos, como ele é realmente difundido, como que é a farmacologia desse fitoterápico, você consegue entender realmente como ele vai interpretar no seu corpo. Uhum. E aí, Soninha, com isso tudo, eu fui aperfeiçoando, fui estudando, eu fui entendendo sobre aromas. Esse livro que eu tenho publicado, ele fala sobre o mecanismo relacionado à aromaterapia e principalmente a aplicação ao desporto. Ele é uma coletânea de artigos, né, de revisão sistemática, que para quem trabalha com artigos e realmente trabalha nesse campo realmente do âmbito, né, educacional, entende, que a gente conseguiu filtrar o que tem validação a nível científico. Uhum. E nesse campo, existem vários outros artigos também, mais de 95. A gente teve uma coletânea de 200 e tantos artigos, mais de 220, só que da filtragem, alguns que eram mais compatíveis um com o outro e a gente acabou excluindo, né, como mecanismo de Uhum. revisão sistemática desse livro. E a gente conseguiu realmente coletar a grande fundamentação que ele tem para os efeitos terapêuticos. E quando a gente fala desse problema que as mulheres hoje menopausadas sofrem, não só ela, como também a grande massa desse mundo moderno, porque o Uhum. mundo moderno ele toma remédio para dormir, quer remédio para acordar, quer remédio para Uhum. viver, quer remédio para respirar, quer remédio para gozar a vida, né? Uhum. A gente vai vendo que muitas vezes a gente está sendo medicado com os nossos neurotransmissores sendo bloqueados ou hiperestimulados, Uhum. e com isso a gente vai começando a realmente tocar digamos, o automático. Quando a gente pega mulheres menopausadas e que tem essa queixa dos fogachos, das alterações de sono, tudo, existem 2 óleos que eu falo que são fundamentais para a gente ajudar. Então, receita de bolo, né? Para a gente poder realmente auxiliar. O primeiro deles seria o óleo essencial de lavanda. Como eu já coloquei aqui, a lavanda ela tem um princípio bioquímico muito interessante que os artigos colocam, que se compara até com efeitos, né, que a gente tem sedativos, efeitos moduladores também do bem-estar. Então, tem um artigo publicado com o uso de óleo essencial de lavanda, né, um estudo randomizado, feito, duplo cego, da mesma forma que o conselho Aham. pede, no qual ele pegou um grupo de mulheres e homens que suplementaram o óleo essencial de lavanda e o outro fez a suplementação de um medicamento, né, modulador de serotonina, para poder realmente ver quais os mecanismos dava, se era igual ou se era potente ou não, ou qual que era melhor que o outro. Os resultados encontrados nesse grupo, fazendo também um grupo usando o remédio, outro grupo usando o óleo, e depois cruzando também para poder ter a percepção, o que se notou que tanto o óleo essencial quanto o uso do remédio, né, ambos têm efeitos terapêuticos sedativos e efeitos também positivos na melhora da qualidade do sono dos pacientes. Mas o que é a grande conclusão do artigo? O remédio gera dependência, estado de vício. Uhum. E o óleo essencial, ele é um estado realmente de modulação dos neurotransmissores e gerenciamento também do ciclo circadiano, né? Sem interferir em vícios. Olha só que Então, a gente incrível. tem esse benefício. E quando a gente pega a Uhum. mulher menopausada, ela sofre muito, né? Pelas Uhum. alterações hormonais. E a gente, muitas vezes, no primeiro momento, a gente não consegue realmente modular o hormônio, porque não tem exames, não tem nada. E a gente precisa modular o estilo de vida dessas mulheres. Uhum. E o óleo essencial noturno tanto lavanda, ele ajuda nesse relaxamento, como a gente tem um outro blend, né, que quem mexe com os óleos entende que é um modulador de plantas, vamos dizer, né, da fitoterapia, que se eu trago da fitoterapia, Soninha, você vai entender ali muito campo, nesse Aham. campo. Então, assim, existe um blend, que uma marca realmente ela trabalha, que tem uma mistura de camomila romana, baunilha, lavanda, né, melissa, plantas que têm um efeito sedativo, né, e efeitos realmente quando você faz a sinergia dos óleos, que vão modular também uma indução do sono. Esse óleo, por exemplo, que tem um nome chamado Serenity, ele é um grande modulador e é o que eu consigo muito, por exemplo, tirar dos pacientes que fazem uso crônico de
indutores de sono, Uhum. Zolpidem, por exemplo. Uhum. Então, a gente Nossa, consegue aí é modular. muito comum. A gente consegue modular muito isso, digamos. Vamos tirar o remédio, vamos entrar com a aromaterapia, que a gente faz toda a higiene do sono em paralelo para poder auxiliar nesses processos. E a gente tem excelentes resultados nesse campo, entendeu? Uhum. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Parte bioquímica. Todo óleo, ele tem, da mesma forma que o fitoterápico ali, a concentração de bioativos, o óleo também ele tem do mesmo jeito. Quando a gente pega o óleo essencial de lavanda, e o estudo que eu acabei de comentar com vocês, ele refere, ele pega a substância química do óleo. Qual que é a substância química do óleo que faz o efeito sedativo? Linalol e linanila. Duas substâncias químicas que realmente fazem um efeito de relaxamento. Uhum. E aí entra naquele mundo. Quando a gente trabalha com aromas, é igual vinho, né? Ou, dependendo também do solo, clima. isso, dependendo do clima, dependendo também da forma da coleta, né? Da colheita que é De feito vinho eu isso. entendo, viu? E dependendo da forma que é feito, preparado, armazenado, a gente tem uma boa qualidade do óleo. Por isso que a gente vê hoje, às vezes, óleos que você fala, usa uma lavandinha, ela vai te ajudar a dormir? Pode te ajudar a dormir. Mas Ela pode te piorar, ajudar, né? mas também ela pode te excitar. Se a gente pega um óleo, por exemplo, produzido no Brasil, pela característica química do solo, pela forma que ele é coletado, e dependendo da espécie da lavanda, né, ela pode ter mais uma substância química que é a cânfora. E cânfora é o quê? Excitatório. Uhum. E aí as pessoas, no lugar de dormir, falam assim, a lavanda não funciona. Por quê? Usou uma planta errada, entendeu? Usou um óleo essencial ruim, né? Ou não era o óleo essencial necessário para aquele momento, entendeu? E aí o que a gente tem que levar em consideração? Que quando você traz do solo, você também traz toxinas. E dependendo também do óleo essencial, da forma da coleta, a gente puxa metais pesados nesses óleos e a gente acaba se intoxicando tanto pela via aromática quanto pela via tópica. E aí entra um ponto que a gente fala muito de detox na necessidade. O óleo essencial também, por ser um veículo totalmente forte, potente, ele puxa toxinas no nosso corpo. E aí se a gente está realmente trazendo, vamos pegar aqui um exemplo. Você traz o óleo essencial de copaíba, né? Os indígenas, como que eles fazem? Coleta lá, machuca, tira a resina daquela copaíba e muitas vezes coleta numa garrafa PET. Quando o óleo interage com o PET, Cheio de bisfenol ele A. pega bisfenol A. E a gente acaba consumindo um óleo com efeito antioxidante, um efeito anti-inflamatório, mas cheio de toxina. Uhum. Por isso também a forma da coleta também interfere no mecanismo. E quando a gente fala de sono, de gerenciamento de estresse, existem vários moduladores, mas eu falo que o mais tem aplicação hoje com mulheres, né, menopausadas ou mulheres perimenopausadas é o uso do óleo essencial de lavanda, o Serente. Eu gosto muito de um outro óleo que chama camomila romana, porque a camomila romana ela tem um efeito sedativo e modulador também dos níveis de estresse. Então é aquele pessoa que realmente às vezes tem um dia muito conturbado, muito ansioso, e aí chega à noite e faz esse efeito aromático. Desses três, a gente pode utilizar eles tanto pela via aromática, pondo na mão, friccionando e fazendo uma leve inalação, como também pode pôr no vaporizador do lado. Isso vai estimular também, pelas questões olfativas, o relaxamento. E eu falo que sempre quando faz da via aromática é interessante, porque eu não capoto só a pessoa, né, que está ali, digamos, a mulher menopausada. Vai o marido. Vai o marido, vai o filho. Todo mundo é impactado nesse gerenciamento do estresse. E tem estudos, quando a gente fala da lavanda e para a qualidade do sono, um estudo publicado também em 2019 mostrou o quanto a lavanda estimula de via natural o hormônio da melatonina. Olha que show. E o que coloca? A gente dá a melatonina no paciente, a gente modula isso, mas de uma via natural, e muitas vezes a gente sabe que quando existem desequilíbrios no paciente, dá uma melatonina de cara, às vezes no dormir ele acorda, não é, Soninha? Acontece isso? Então você começa a modular o gerenciamento do estado realmente de alerta, o estado realmente de ansiedade, estresse, dando um óleo essencial, entendeu? Quando você vai para a via tópica também ela tem uma penetração rápida. É diferente da via realmente oral. A gente tem uma penetração que passa diretamente e cai em corrente sanguínea. Os banhos aromáticos, as massagens ayurvédicas com óleos aromáticos, por exemplo, eles têm um grande benefício clínico. E quando você coloca aí, você tem uma penetração das substâncias químicas que você precisa. Ah, Ribas, funciona? Funciona. Não tem um gelol lá, que o povo passa o gelol e não passa um anti-inflamatório para o corpo? Da mesma forma, a gente passa o óleo essencial, também faz isso. Existem alguns óleos que eles podem ser consumidos orais. E aí, assim, da mesma forma que a gente fala, tem planta que pode comer e tem planta que a gente comer morre, tem óleo também do mesmo jeito. O que vai depender também é o quê? A substância química presente em abundância naquele óleo.
Por isso é importante conhecer, não é entrar nesse mundo, digamos, porque é natural, é saudável que eu vou tomar, Aham, entendeu? Que é o que lógico. acontece muitas vezes, É, né? é. E aí, assim, o que a gente tem visto hoje nesse cenário são os moduladores. Desses óleos, por exemplo, camomila romana, ele pode ser tomado. A gente não faz chá de camomila? A Isso. gente modula isso. Da mesma forma também, eu posso fazer um chá de lavanda? Pode, né? Da mesma forma também você pode usar o óleo essencial, né, em algumas características que no Brasil é permitida, de via interna. Uhum. Qual que é a polêmica do óleo interno, né? Porque tem duas escolas de medicina que, digamos assim, de parte de aromaterapia, que falam que óleos não podem ser internos, e outras falam que podem ser só de vias externas, ou seja, inalado ou tópico. São escolas diferentes, uma que vem de uma fundamentação médica e outra que vem de uma fundamentação de uma grande estudiosa também, que era uma enfermeira. Só que pela aplicabilidade, como a gente fala, o médico ele tem esse poder de poder prescrever e também conduzir os efeitos colaterais, caso realmente sejam colocados, a gente também tem que diferenciar isso. Aham. Por isso que eu falo que quando vai fazer uma prescrição de um óleo essencial de via interna, ele tem que ser de recomendação médica. Tá. Porque a recomendação médica, se der algum efeito colateral, a gente entende de fisiologia, a gente entende de bioquímica, a gente entende de interação medicamentosa, Uhum. porque aí você sabe muito bem que eu sei que você dá aula disso também, a Aham. gente fala. A questão hepática, ela metaboliza muito rápido alguns ativos ou você bloqueia outros ativos muito E rápido. você pode gerar outros metabólitos Isso. tóxicos, né? E isso é Nessa um primeira ponto de passagem. importância para a gente ver. E o óleo também do É. mesmo jeito. Por isso você tem que tomar cuidado o que vai prescrever para o paciente. Uhum. Mas eu gosto muito, mulheres menopausadas, modular a ansiedade com esses 3 óleos, camomila, lavanda e o serente, que é esse blend, ele realmente tem resultados muito positivos. Para fazer noite, dia, dia, e para ter realmente o gerenciamento Uhum. desses Eu sintomas. achei incrível porque você fala que a lavanda ela modula a serotonina, né? E é uma das coisas que despencam na menopausa quando o estradiol cai. E isso é uma das principais causas dos fogachos, porque aí você tem uma queda da serotonina, um aumento da noradrenalina e a paciente acorda com aqueles suores, aquela... Então, se ela está ali mais relaxadinha, eu acredito que ele vai agir também Vai. na redução dos fogachos. Outra coisa que eu acho fantástico é que a gente está assim num mundo muito acelerado, né? Você acorda, é celular, é computador, e faz curso à noite, e trabalha à noite, e fica até não sei que horas, e fica nas redes É alta sociais. performance o tempo todo. E aí as pessoas elas têm muita dificuldade em desacelerar. E aí eu acredito que uma outra ação paralela da aromaterapia é criar esse ritual Uhum. da higiene do sono, Que é fundamental, né, né? Soninha? Você criar esse ambiente tranquilo, limpo, sem TV no quarto, com celular. Eu digo, olha, usem seu celular como alarme, mas coloca no modo avião, deixa no banheiro, deixa fora do quarto, ou deixa numa gaveta, não deixa na mesinha de cabeceira. E aí você coloca aquele aroma, né? Você já pensa no seu companheiro que está ali do lado. Então, cria toda uma atmosfera que é Propícia, né? propícia para o sono, Isso. né? E para o relaxamento que é tão importante para a gente recuperar. E as pessoas não têm noção da grande importância do respeito ao ciclo circadiano, né, Ribas? A questão de dormir mais ou menos no mesmo horário, não ultrapassar aí as 23 horas e acordar quando o sol se ponta, né? Pelo menos lá em Natal, 5 horas, 6 horas, não deixar para acordar 10 da manhã, 9 da Perdeu manhã, o dia, né? né? Perdeu a qualidade de Perdeu, vida né? desse jeito, É. né? Isso. E aí, o que é que você tem de aromaterapia para a mulher que está sedentária e que a gente sabe que é essencial para a saúde dela, ela fazer uma reserva muscular, ela cuidar da parte cardiovascular, ela cuidar da flexibilidade, da força, de tantas coisas que a gente vai perdendo. O que é que a gente pode dar de estímulo aí dentro da aromaterapia? A gente tem bastante óleos hoje, né? Para vocês terem noção. Existem catalogados mais de 5.000 espécies de plantas. Dessas 5.000 espécies, a gente tem hoje já catalogado mais ou menos 350, né, óleos aromáticos com estudos científicos. Quando a gente traz o princípio de autonomia, que é isso que a gente fala que quando o homem, tanto a mulher, mas principalmente a mulher também vai tendo essa incapacidade e esse envelhecimento mais acelerado, né, com os distúrbios fisiológicos hormonais, depende muito das queixas para a gente poder suplementar alguns óleos. Quando a gente pensa no equilíbrio também da parte hormonal, dos fogachos, e até podendo auxiliar também na melhora clínica que essa mulher pode ter de bem-estar diário,
Tem um óleo muito famoso, que possivelmente muitas vezes já os pacientes já usaram, o pessoal de casa, e até você, por exemplo, Soninha, que é o óleo essencial de gerânio. Uhum. O gerânio, ele tem um princípio que é o geraniol, e os estudos mostram que ele modula a resposta estrogênica. E por modular uma resposta estrogênica, ele modula também sentimentos, emoções, como um todo, atuando nesses sintomas, e melhora o bem-estar da mulher menopausada. Então, é um óleo que a gente fala que tem que ser utilizado em mulheres menopausadas. Ah, não sou mulher menopausada, posso usar? Pode, dependendo do indicativo clínico disso. Tá. Quando a gente traz isso para a performance diária, a pessoa tem mais rendimento. Mas quando a gente quer modular respostas de questões inflamatórias, o mundo inteiro hoje está inflamando e tem uma inflamação subclínica que está matando as pessoas lentamente, Uhum. e muitas vezes o colega médico não sabe disso, né, Sônia? É. E isso vai realmente fazendo com que o paciente vai tendo mais incapacidade, que é o quadro que você me traz. A gente tem que modular respostas anti-inflamatórias e antioxidantes. A gente tem 2 que podem realmente ser utilizados com grandes benefícios clínicos. Existe um óleo, que é o lemon, que ele é rico em limoleno, que é uma substância química antioxidante, anticarcinogênica, moduladora da resposta inflamatória e auxilia também no efeito adstringente, ou seja, quebra gorduras, diminui processo inflamatório Olha, e gente, que desintoxica o corpo. incrível. A gente também tem um outro óleo, que eu já comentei, que é o próprio óleo essencial de copaíba, famoso e difundido no Brasil por muitos, né, sobre os usos terapêuticos que a copaíba tem. Mas para a mulher menopausada, ele auxilia muito na modulação inflamatória também subclínica. Uhum. E alguns estudos mostram também que ele vai tratar algo que foi perdido ao longo da vida, que é o quê? Inflamação intestinal, alteração da permeabilidade intestinal. E, além disso, auxilia também em quadros de pólipos renais e colites, por exemplo. Então, é algo que a gente pode utilizar para mulheres menopausadas para tratar o ambiente interno para tirar esses mecanismos inflamatórios. Quando a mulher ela já está modulada, antioxidada, ela está querendo performar, aí a gente busca realmente resultados para gerar uma adaptação, tanto no exercício físico de alta performance, ou principalmente naquele momento. Sai do sedentarismo, vamos tocar a vida, né? Vamos começar esse gatilho. Aí entra os estimulantes, os óleos que têm mais característica de estímulo no organismo, que entram óleos cítricos, que óleos cítricos esses também vão auxiliar tanto no gerenciamento do estresse cognitivo, mas também a auxiliar a evitar a fadiga no exercício, por exemplo. Uhum. Mas o que tem hoje maiores estudos, né, de forma randomizada, de estudos realmente que comprovam a necessidade dos óleos, né, e o grande benefício dele, é um óleo muito conhecido por todo mundo que mexe com aromaterapia, o primeiro contato é óleo essencial de peppermint, hortelã-pimenta. As estruturas mentoladas, como um todo, modulam o aumento de VO2 máximo, os estudos mostram. A percepção de um atleta, por exemplo, de alta performance, ele consegue aumentar em torno de 11% até 14%, os estudos mostram, de VO2 máximo. Que massa. Isso aí você usa antes do Inalatório, treino. Quanto né? tempo antes? Os estudos mostram que até um Olha, que bochecho legal. dele, por exemplo, 30 minutos antes, você tem um rendimento. Tá. Então, você pode... O que eu oriento, por exemplo, as pessoas a fazerem? Utilizar esse pré-treino, vamos dizer, né? Faz um óleo essencial de via aromática, inala. Uhum. Pode pegar o óleo essencial também, esse pode ser tomado de via interna, mas levar em consideração também que se for fazer de via interna, ou pegar uma cerâmica, ou pegar um vidro de preferência, pinga o óleo essencial ali, né, naquele veículo e pode consumir ele com água? Pode, a gente sabe que fica resíduo, ele não vai ser absorvido, às vezes em estruturas mais oleosas, ou até pegar ele e pingar um pouquinho no óleo de coco e misturar ali para você consumir, é interessante. Mas a gente quer um efeito mais flavorizante para poder realmente auxiliar nas estruturas dos mentóis. Uhum. O óleo essencial de peppermint, ele tem uma característica química que são as estratégias mentoladas que auxiliam nessa melhora de performance. E o que os estudos mostram? Melhora o VO2, melhora a percepção do esforço, ou seja, evita a fadiga, diminui os quadros de dores musculares tardias, que muitas vezes não é aquela coisa, fiz academia hoje, amanhã eu tô acabado, entendeu? Eu tô com dor muscular. E aí isso consegue ser retardado com o uso desse óleo, por exemplo. A outra estratégia que a gente fala, ele ajuda muito em ambientes, né, de termorregulação. Como assim, Ribas? Se a gente pega, por exemplo, um atleta que vai competir em um ginásio, ou uma mulher que está ali sempre numa academia que não tem nem ar-condicionado, e ela já está menopausada, ela já está sofrendo com as ondas de calor, sobe calor, o exercício físico sobe calor. Essa mudança climática, muitas vezes, faz perder rendimento.
E esse óleo essencial, ele consegue modular, entendeu? A sensação térmica do nosso corpo. Então, assim, ele resfria o nosso organismo mais rápido. Então, Ah, se é uma pessoa que vai ter uma condição, por isso que quando a gente fala de anamnésia, de uma consulta nossa que é demorada, aham. você pergunta até o que deve, não deve, que você fofoca positiva e negativa do É, paciente, né? Não é para querer saber da sua vida, é para saber realmente da necessidade do que a gente vai suplementar é. e como recomendar. Esse óleo essencial, por exemplo, ele é bem recomendado para ser feito tanto de via inalatória ou também de via interna. Então, eu recomendo, por exemplo, pega uma garrafinha de vidro, coloca uma gota do óleo essencial mentolado ali e realmente toma durante esse movimento ali que você está fazendo. Um exercício mais extenuante, um momento de uma academia mais quente, o ambiente está muito quente, você vai fazer um exercício de corrida de fora, externo, né? Vai correr em rua, vai fazer realmente uma caminhada na praia, você refrigera seu corpo mais rápido. A sensação térmica ela é modulada com esses óleos mentolados. Uhum. E aí você consegue ter mais rendimento, você rende mais nisso. Né? E tem um estudo que foi publicado que ele comparou também as estruturas mentoladas em atletas de triatlo. E aí, quando traz isso para a estratégia do triatlo, a gente sabe, triatlo tem que performar, né? Tem que ser Hum. realmente mutante, vamos dizer. Porque tem que nadar, tem que correr e também tem que fazer bike, né? Então, são 3 movimentos diferentes. Quando você faz a estrutura dos óleos essenciais, principalmente as estratégias mentoladas, você tem percepções melhores de esforço, você aumenta o VO2 máximo e o tempo de complemento de prova também ele consegue ser mais rápido, entendeu? Uhum. As pessoas têm mais rendimento. E aí, se a gente traz para o conceito da mulher que está precisando de cuidados, é usar o que é feito com atletas de alta performance, por exemplo, para poder conduzir e modular as respostas que ela vai precisar realmente no dia a dia. Quando a gente fala de flexibilidade, a gente sabe que a gente vai encurtando. A gente Uhum. sabe que também, dependendo da prática esportiva que você, por exemplo, em casa está fazendo hoje, você vai encurtar a E musculatura. se você fizer só musculação, você A vai gente ficar encurta, né? Por isso encurtado. que a organização e, né, e até o que o Colégio Americano de Medicina Esportiva ele coloca, né, para pacientes idosos, é academia pelo menos 3 vezes por semana, é capacidades também de flexibilidade, que é o tal do Pilates, que entra pelo menos 2 vezes por Uhum. semana, para ajudar no corpo. Mas como que a gente pode ajudar nisso? Fazer massagens terapêuticas com alguns óleos essenciais que modulam também, né, a resposta inflamatória das articulações, por exemplo. A gente pode usar técnicas que são conhecidas hoje como a técnica de aroma touch, que usa os óleos essenciais para modular essa questão. E aí a gente utiliza blends, misturas de óleos, que são sinergias de óleo, que conseguem diminuir o processo inflamatório das regiões que estão inflamadas por esse encurtamento. E, além disso, das manobras feitas na fisioterapia ou numa massagem ayurvédica, por exemplo, a gente consegue aumentar a capacidade, a elasticidade desses músculos que estão Uhum. encurtados ou dos ligamentos que estão encurtados. Ribas, isso acontece com todo mundo? É um efeito terapêutico preventivo. Não adianta você fazer uma sessão e achar que aquilo ali Vai já fez resolver a você vida, mudar né? a vida. Não é, Gente, surreal. Tô né? aqui de boca aberta com tanta indicação dos olhos e olha, cai super bem na mulher que está nesse período, porque um dos sintomas mais prevalentes são as mialgias e as Isso, artralgias, mais até do que os fogachos, né? E aí, tanto elas podem utilizar na massagem, como já dar um um estímulo para estímulo. sair do sedentarismo e realmente praticar atividade Uhum. física. Aproveitando aí um outro sintoma que é super comum nessa faixa etária aí na menopausa, que é a falta de libido, a falta Ah, do desejo sexual. Então, o que é que você traz aí de novidade para a gente na aromaterapia para sim. auxiliar as mulheres a namorarem mais, a liberarem mais testosterona? Ó, a libido de uma forma natural a gente sabe que mulher é multifatorial, né? Não é só pensar, não é igual homem, apertou o botão, o trem funciona, É. né? Mas quando a gente traz os aromas, a gente tem que remeter também a algumas coisas que muitas vezes a gente não percebe. Não tinha Gabriela Cravo e Canela, Aham. né? No Fogo da Paixão, aquela coisa toda, né? Que a gente tem na literatura. Canela, ela tem um efeito modulador. A canela tem uma substância química, da mesma forma, que auxilia nos processos aromáticos, entendeu? E ajuda também na melhora do desejo sexual. Então, estruturas como canela, né, aromas também que vêm de uma outra estratégia, mais florais, ajudam também na percepção e na melhora da sensação que a gente fala relacionada ao ato sexual. Uhum. Então, cravo, canela, faz um ambiente mais propício para a melhora do desejo. Isso pode ser feito também de algumas vias internas ou até mesmo mais aromático, né? Que melhoram a sensação de desejo das mulheres.
As estruturas mais da parte das plantas, tanto o gerânio também auxilia um pouco na melhora da libido, mas a gente também tem outro que é o clarissarge, que é a sálvia, que também ajuda na estimulação também da melhora da libido, principalmente mulheres que estão perimenopausas, que ainda não estão 100% menopausadas, auxiliar um pouco mais nesse desejo sexual. Mas o que eu vejo, assim, de maior resposta nas minhas pacientes e de maior resposta que as evidências científicas trazem hoje? Óleo essencial de Ylang Ylang. Uhum, Ylang Ylang é o perfume de Cleópatra, querendo ou não uhum. sedutora como um todo, e a gente vê que os princípios bioquímicos descritos no óleo, eles favorecem também uma sinergia melhora também dos hormônios, e aí é um cuidado que a gente tem que ter que Ylang Ylang para homem não é interessante, porque tem estudos que mostram que ele também pode favorecer uma diminuição do esperma, Ah, então, tá sim, não entendendo? sabia. E aí, assim, é interessante, assim, a mulher vai usar isso? Vai, ela pode utilizar nos princípios que ela tem ali aromáticos. Melhora a Uhum. relação parceiro, melhora a relação também do desejo sexual, melhora a relação do prazer sexual, né? A fase realmente ali que a gente tem de todos os atos, ok. Só que se a mulher está pensando nisso num fundo Gravidez, fertilização, não tá. deve ser Mas se ela utilizado. já está no climatério e na É menopausa, diferente. essa não é a Não é a preocupação preocupação dela, dela. né? E isso não vai interferir no parceiro do ponto de vista negativo, é só o esperma, mas o desejo dele vai aflorar, Normal. a ereção normal, Normal, tudo normal. O normal. único cuidado que a gente tem que ter é que o ylang-ylang, alguns homens, eles são mais sensíveis à percepção dele. Então, Uhum. o que os estudos mostram? Quando faz o uso do óleo essencial de ylang-ylang, aquele efeito também de estímulo, né, de tesão, de aumento, relaxa mais a pessoa. Então, o homem não consegue ter tanta virilidade. Tá. Então, ali é mais profundo feminino. A Uhum. mulher relaxar, para ela conseguir realmente ter um orgasmo mais rápido, para ela poder Uhum. ter a percepção. Quer pegar fogo, quer fazer a coisa acontecer? Óleos mais quentes. Canela, cravo, entendeu? Auxiliam muito nesse mecanismo. O gerânio também, ele pode auxiliar também como complemento, fazer uma sinergia desses óleos. E Lang Lang, legal, mas se realmente for uma pessoa que tem uma capacidade de relaxar muito rápido, às vezes vai relaxar tanto que não vai conseguir fazer a Aham. coisa acontecer. E isso é legal colocar no aromatizador, no Sim, ambiente, ou mais massagem? Ou o que é que os seria óleos uma quentes têm via? um cuidado, tá, Soninha? Porque óleo quente, quando ele entra na pele, dependendo se não tiver um carreador, um óleo vegetal ali, a Aham, gente pode ferir essa pele. E tá. levar em consideração que esse público que a gente está falando, que é a mulher menopausada, ela já tem uma fragilidade na parte da pele devido ao Aham, envelhecimento. Então, a gente isso. tem que usar sempre um óleo carreador junto. Um óleo Tá, de coco, a gente pode usar um óleo de semente de uva, entendeu? tá. Que vai ajudar nessa lubrificação corporal e todo. Então a gente pode fazer massagens para estimular, mas o efeito aromático ele ajuda muito. Uhum. O efeito aromático durante a estimulação da libido, ele consegue realmente modular muito a questão dos hormônios, naturalmente, mas modula também os neurotransmissores, as emoções. Então a mulher fica mais propícia, e tanto o parceiro também, ao ato sexual, Gente, entendeu? A gente não impressionante, pode né? pensar que isso é remédio, né? É um Lógico. complemento entre É, várias terapêuticas que podem é. realmente auxiliar nos É, resultados. e aí, mais uma vez, eu enfatizo que também é todo um ritual, né? E mulher gosta disso, é como você falou, o homem ele é mais visual, a mulher é mais sensações, Isso. né? Então, é o toque da pele, é o cheiro, né? O É o carinho, o aroma, aroma, a tudo. temperatura, tudo isso, É, né? é muito É. bacana. Agora, a gente indo para mulheres um pouquinho mais jovens, Sim. 30 por aí, que eu acho muito comum as crises de candidíase, principalmente pela síndrome fúngica, Ótimo. que é que essas mulheres podem fazer dentro da aromaterapia que pode auxiliá-las? A gente pega muito paciente, às vezes, com quadro de cândida de repetição, né? Os processos, tanto relacionados à É. microbiota, crescimentos fúngicos, né? E muito graves hoje no dia a dia, por causa do estilo de vida das Aham. pessoas. A gente tem um óleo essencial que se usa. A gente tem que levar em consideração também os princípios bioquímicos dos óleos. E quando a gente estuda, e o pessoal às vezes fala, não tem estudo científico de óleo. É porque muitas vezes, né, Soninha, só para a gente fazer um paralelo aqui, para poder explicar isso, as pessoas estão procurando assim, óleo essencial de lavanda. Você não vai achar isso. Você tem que pegar o princípio ativo. Procura, às vezes, a substância química do óleo. Aí você vai ver o tanto de artigo científico que tem. Aham. Da mesma forma, quando a gente trabalha e quando você vai pesquisar os óleos que têm um efeito realmente antifúngico, existem vários óleos que têm efeito antifúngico. Só que a gente tem que levar em consideração as substâncias químicas desses óleos.
O que eu falo que é um grande modulador de resposta fúngica e que auxilia de forma complementar também, lógico, com as mudanças que a gente faz ali na parte realmente da parte fúngica, é o óleo essencial é o óleo essencial que nós temos hoje de orégano. Uhum. A gente usava muito, se usa muito tinturas de orégano, por exemplo, ou pode fazer o próprio óvulo de orégano, né, e colocar via vaginal. Mas quando você faz a estratégia de pegar um óleo de orégano, tomar esse óleo de orégano, ele vai modular a resposta fúngica e esse crescimento fúngico, né, a nível intestinal. E levando em consideração, se você modula o intestino, você modula também a flora bacteriana Aham. vaginal. E aí você consegue matar as cândidas. Estudos foram feitos tanto in vitro quanto em vivo, né, tanto em seres humanos, tanto em laboratório, e colocaram o óleo essencial, né, que a gente tem de orégano, para ver se ele conseguia modular as respostas de crescimento fúngico. E tanto em vivo quanto em vitro, eles têm uma resposta na modulação fisiológica fúngica. Então, é uma estratégia nisso. Só levar em consideração que óleo de orégano, que é um grande querido, digamos assim, nesse Uhum. mecanismo, ele é um óleo quente. Então, ele Uhum. tem que tomar cuidado que se você toma ele, né, para chegar realmente aqui e fazer essa mudança na parte realmente de todo o complexo interno, a gente precisa tomar medidas de precaução. Não pode tomar ele pingando direto na boca, senão vai queimar a mucosa. E aí não é o que a gente Uhum. quer. E quando a gente traz isso, a gente pede para colocar isso às vezes em cápsulas, né, modular isso como Certo. resposta para chegar aonde precisa, o intestino e E modular tem tudo. como você fazer, tipo assim, temperar um azeite, Tem, algum sim. carreador que a pessoa pode usar, assim, no No seu dia a dia a dia, dia? tem. Como que faz essa proporção? Como é que Depende muito, porque, por exemplo, a gente tem que levar em consideração que o óleo ele tem uma potência maior que um fitoterápico. Se a gente pega, por exemplo, aí um óleo essencial que é o olíbano, que é um modulador também na resposta inflamatória, o olíbano é uma resina, que aí você Uhum. conhece muito bem, que se eu falar o nome agora, que é a Boswellia serrata. Aham. Boswellia serrata modula processo inflamatório. Entendi. Se a gente sabe que, por exemplo, na fitoterapia Boswellia serrata, ela modula uma resposta ali em 250 miligramas ao dia, até 600 miligramas ao dia, ou às vezes até 1 grama ao dia, dependendo do paciente, são doses diferentes. Óleo, ele é mais Tá. potente. Então, por isso que a gente fala, no mundo dos óleos, menos é mais. Uhum. Então, uma modulação de uma gota, a gente não consegue ter a sinergia de falar assim, se uma gota corresponde a 50 miligramas ou corresponde a tanto isso para a gente poder fazer essa dissolução. Tá. O que a gente consegue perceber é que os efeitos fitoquímicos ali abundantes em uma gota conseguem, às vezes, pelas proporções, ter em média de 50 às vezes 100 miligramas, entendeu? Do ativo Tá. biodisponível. Características lipossomais, né? Quando a gente usa, por Aham. exemplo, a coenzima Q10 lipossomal, ela absorve muito bem, entendeu? De vias de mucosa, que é totalmente diferente de uma via injetável, por exemplo, mas que funciona, né? Aham. O óleo também do mesmo jeito. Tá. Então, assim, se a gente quer fazer alguma coisa para fazer efeitos preventivos, o que a gente orienta? Pega ali 500 ml de um óleo, né? Digamos, pega um azeite, faz um efeito aromático. Eu gosto muito quando faz efeito aromático, misturar orégano, misturar manjericão, Uhum. misturar também Tomilho, não. tomilho, mas tomilho toma cuidado. Tomilho é Tá. muito quente e é muito forte. E o Aham. orégano, da mesma forma também, a gente tem que tomar cuidado que uma gotinha, ele é muito. Então, o que a gente tem que ler? Se você pegar uma proporção de 500 ml de um azeite, a gente costuma jogar pelo menos uma gota só de óleo essencial de orégano, uma gota só do de manjericão, uma gota também nele, por exemplo, do de açafrão, que é o terminúrico, Tá. entendeu? São estratégias Gente, olha aromáticas. só como rende, né? Rende, porque assim, quanto mais o veículo está escuro e quanto mais ele realmente é dissolvido, ele faz o efeito aromático. Uma estratégia, por exemplo, vai cozinhar feijão. Vai cozinhar o feijão para diminuir um pouco mais ali a questão dos flatos, os gases Uhum. internos. Cozinhou uma gotinha, por exemplo, de orégano. Ah, vai ficar vai ficar ali com uma estratégia mais aromática de orégano? Vai. Só Uhum. toma cuidado, que duas já passa do ponto. Às vezes você chega a Aham. perder, entendeu? Porque Tá. o feijão, porque ele vai ficar com mais gosto de orégano do que feijão, né? Aham. Então, assim, coentro também da mesma forma, né? Auxiliam nisso. O tempero do azeite, eu falo que eu faço em casa mesmo, é misturar uma gotinha de orégano, uma gotinha que a gente tem ali de terminure, que é o açafrão, uma gotinha também da sálvia, né? Ajuda muito no efeito aromático, fica gostoso e você tem os benefícios bioquímicos que você tem dos óleos, Poxa, né? excelente, incrível. Isso assim,
fácil acesso e você coloca isso na sua rotina de uma maneira tranquila, né? É fácil. O único problema, assim, É. as dissoluções a gente tem que levar em consideração. Quanto maior o volume e menos gota, mais dissolvido fica. Mais Uhum. segurança para o nosso público, por exemplo, que está fazendo isso sozinho, ter realmente a noção que não vai ter malefícios. Quanto mais gota se põe e menos volume, que é a pergunta que você também fez ali, mais concentração bioquímica. Se tem mais concentração bioquímica, mais potência de resultados, Uhum. mas também mais risco de chances de efeitos colaterais, quando não conduzido Uhum. direito, E olha né? só o que é que você consegue fazer com tantas coisas com aromaterapia, até modular o intestino. A gente sabe que o intestino é o segundo cérebro. É tudo integrado, né, É o Rivas? sistema, né? Você melhora uma coisa, não melhora só aquilo ali, não. Você melhora outras. É o grande É efeito dominó, né, Sônia? Eu impressionante. falo, bateu aqui, eu tenho horas que eu converso com meu paciente e falo, olha, a gente vai fazer isso daqui, mas você vai ver que vai melhorar ali, entendeu? Por quê? Bate aqui, cai ali, de repente tomba ali, da hora que você vai ver o efeito sistêmico, é uma teia de metabolismo, né? É, É uma teia metabólica entrelaçada tanto com parte bioquímica, com hormônios, por isso que é interessante ser médico de gente, demais. né? E a gente vê assim que a menopausa ela aumenta o risco para as doenças cardiovasculares Sim, em 56%, e a gente sabe que são doenças inflamatórias. E tudo que você falou aqui foi combate à inflamação, é né? isso, É incrível. Aí eu vou aproveitar essa questão já do intestino, que é o nosso principal órgão de absorção, certo. e que hoje a gente vive uma pandemia de desbiose, né? A gente vive uma pandemia das pessoas usando os prazóis, aqueles medicamentos que inibem a produção do ácido clorídrico. É incrível, porque eu pego pacientes usando o omeprazol há mais de 5 anos, sabe? Muito, muito tempo. Fora isso, tem as pacientes que fizeram cirurgia de vesícula, que vai Sim. comprometer a absorção, pacientes que fizeram gastroplastia, ou seja, a absorção de nutrientes fica muito, muito, muito comprometida. Então, uma das terapias que eu faço na clínica, que a gente faz na integrativa, são as terapias injetáveis. E eu sei que você dá aula para os médicos, e o seu curso é um dos mais bem conceituados do Obrigado. Brasil. E eu gostaria que você falasse sobre os Sim. injetáveis, alguns esquemas que você tem que possa ajudar a mulher que está na menopausa, que possa auxiliar até na produção Uhum. hormonal, enfim, fica à vontade para você percorrer Tranquilo. por esse mundo. Primeiro ponto, assim, falar de injetáveis é muito bom e até para poder esclarecer, né, o público numa forma como um todo, que estratégia injetável não é modinha, né, Sônia? Aham. Não, Estratégia não é injetável sério, é né? Muito algo sério, sério. Não é pode ser algo banalizado, que está sendo isso, muito isso, que é banalizado. uma coisa que a gente fala hoje em dia, né, para deixar claro para todo mundo, as pessoas têm buscado muitas alternativas, né, que sejam mais facilitadoras, que é o que a gente comentou, né? É pílula para acordar, é pílula para dormir, não sei o quê. Existem as terapias injetáveis também que potencializam resultados e geram resultados muito expressivos para o paciente, mas também da mesma forma também que tem profissionais bons, existem profissionais ruins, e da mesma forma também que existem ativos bons, existem ativos ruins. O que vai depender disso? Principalmente ética médica, a Uhum. forma de prescrição e o que a gente precisa fazer para gerar o resultado expressivo que o paciente precisa. E não pensar só em questões financeiras ou mercantilistas, como muitos outros colegas vêm fazendo. Terapia injetável não é algo novo, tá? Terapia injetável existe há muitos anos, né, Sônia? A Uhum. gente sabe disso. Se ganhou difusão hoje por causa das mídias sociais, por causa de grandes eventos, 88, quando eu te falei, né? né, que papai levou a Já ortomolecular lá para sabe de Natal, muita já fazia coisa, as, né? as terapias de quelação, e Isso. até minha mãe brinca, ah, minha filha, eu quero aquela que deixa cheirinho de milho. Oh, que é um excelente anti-inflamatório, né? Que é o Ela viu que DDCO. teve efeito, né? Isso. Os meus pacientes reclamam, mas quando eu falo dos benefícios, eles terminam Mas só é aquela aceitando. coisa, né? Reclama, mas depois pede, né? É É o que verdade. a gente vê. Então, assim, é algo que existe há muito tempo no meio da medicina. Muitas vezes a gente acha que a terapêutica injetável é só reinfundir vitamina mineral, infundir um nutracêutico ou repor um hormônio da via injetável. Não, gente. Terapia injetável, ela está sendo difundida e ela está presente na nossa prática médica há muitos anos. Uhum. Tem realmente uma infecção? O que você tem que levar em consideração? Teve uma infecção bacteriana, amidalite ali. Você vai no pronto-socorro, lá na época que eu trabalhava, como a gente falou no começo aqui, o que Uhum. acontecia? Remédio, Acesso, acesso sim, rápido, né? acesso venoso, Vamos lá, rápido, né? feito rápido. Você está com inflamação de amidalite, você vai no colega médico num plantão, porque para ele fazer o quê? Fazer uma bezetacil.
A bezetacil é uma estratégia injetável. Aham. Eu tô com dor de cabeça lá, paciente minha quando ia muito, o que a gente fazia? Era dipirona na veia, entendeu? Para Uhum. quê? Para ela ter o efeito realmente mais rápido de anti-inflamatória e analgesia, vamos dizer. Uhum. Então, a estratégia injetável ela tem há muito tempo já sendo feita. Os pacientes bariátricos, por exemplo, eles necessitam de reposição, sim, injetável, Muito. porque se eles não fizerem injetável, eles vão ter necessidades importantes na fisiologia dele, né? Tanto metabólica, quanto realmente cognitiva, quanto de fisiologia básica mesmo para o corpo realmente estar naturalmente adequado. Então, assim, muitas vezes a gente pensa que estratégia injetável, ela vem só dos nutracêuticos e o que hoje a grande medicina faz, né? A gente fala, e o Dr. Efraim fala um ponto muito interessante, né? Que quando a gente fez uma live, ele, eu e Ítalo, Eu ele vi, comentou, fantástica a live. e é um ponto que eu falo. A gente vê muita hoje perfumaria. Então, assim, as pessoas não entendem de injetáveis, elas querem prescrever, mas elas têm insegurança e têm medos e ansejos, Uhum. e às vezes ela põe menos doses terapêuticas, põe mais frequência ali realmente para ser feito aquele soro, e muitas vezes não gera o resultado expressivo que a gente precisa. Uhum. Porque terapia injetável, meu povo, é algo agudo. Lembra da bezetacil? Tomou uma bezetacil, resolveu Uhum. rápido. A terapia injetável, dependendo da programação, ela vai puxar por 4, 5 semanas, no máximo 8. Agora, fazer o paciente ficar dependente de estratégia injetável para o resto da vida, entendeu? O mesmo Uhum. soro, o mesmo aquilo, não tem necessidade. Uhum. É o que a gente Lógico. observa. Mas, assim, estratégia injetável, ela ganha difusão hoje no mundo moderno, vamos dizer, principalmente por causa das mídias e principalmente pela grande necessidade bioquímica que a gente precisa repor dos nutrientes. A gente vive num mundo tóxico, a gente vive num mundo Uhum. totalmente prejudicado fisiologicamente, que prejudica nossa fisiologia, e a estratégia ela vem como efeito agudo, rápido, de melhora bioquímica rápida. É igual eu brinco sempre quando eu dou curso, é o famoso levanta defunto, Aham. é o famoso sensação que você tem ali, que você está em potência, que você está enfraquecido, que você está inflamado e de repente você melhora muito rápido o corpo do paciente. Então, a estratégia diatável, ela está hoje realmente sendo difundida, ela tem um grande peso quando feito com propriedade necessária e com os conhecimentos básicos, e que o paciente ele tem total hoje, né, noção do que isso pode interferir no mecanismo fisiológico dele, tanto positivo quanto negativamente. Quando a Uhum. gente pega mulheres menopausadas, quando a gente pega mulheres também que realmente precisam de um cuidado, primeiro ponto é, se a mulher nunca se cuidou ao longo da vida, a gente precisa fazer todos os mecanismos necessários de desintoxicação. Vão levar que as cargas tóxicas, o que realmente seu pai aprendeu lá atrás, as relações de metais pesados, e você faz também, a gente vive num mundo tóxico que vai nos prejudicando. E assim, se a gente pega uma mulher menopausada, fogachos, né, dores crônicas, edemas corporais, os inchaços que vão entrando, a gente vai inflamando de dentro para fora. E se a gente consegue desintoxicar essas mulheres, a gente consegue também melhorar o quê? Os filtros corporais. O que é filtro corporal, Ribas? Estrutura de fígado, estrutura de intestino, estrutura de rins. A ortomolecular eu sempre brinco sempre, né, que a gente fala, quando a gente trabalha com o paciente, a gente sempre tem que deixar saudável, fígado, intestino e rins. Uhum. Ribas, e o coração? O coração ele já está lá atrás, porque se não funcionar, não tem nada, né, É, Sônia? Então, um ponto importante. E aí a gente vai fazendo. Hoje a gente tem uma gama de ativos muito bons, né? Com grandes farmácias que auxiliam a gente nessa parte terapêutica. Da mesma forma também que tem ativos que não tem tanta comprovação científica que às vezes as pessoas usam. Uhum. É um ponto importante a gente falar que toda estratégia injetável ela tem que ser recomendada por colega médico. É Uhum. um grande apoio que eu falo, e eu só ministro aulas para Para colega médico, médicos. porque a gente tem que levar em consideração que quando você faz uma terapêutica injetável, essa terapêutica ela também pode ir por uma via positiva, de gerar o resultado, mas dependendo também de uma má coleta de informações, Uhum. dependendo da fisiologia, da individualidade clínica do paciente, pode ter efeitos colaterais. E quando Lógico. tem E é esse. E rápido, rápido. porque Jogou ali endovenoso. é papum, né? É. Então, assim, se tá ali, o paciente fez, às vezes, com um profissional que não é um médico, e ele teve um efeito colateral, que a gente vê muito isso, quando você está Aham. realmente ali na lida ensinando e vendo muitas coisas, você vê casos, né, de imperícias, casos ali realmente ocorrendo de formas éticas por profissionais que muitas vezes estão tentando só chuchar a coisa, né, o Uhum. nutriente no organismo. E não é isso o que a gente Uhum. precisa, né? E não é isso que o paciente precisa nesse ponto.
Então, assim, conduziu, teve um efeito colateral, que tudo na vida, né, Sônia? Uhum. Não são tudo flores, existem sim efeitos Medicina não é uma negativos. ciência Não, exata, nós somos complexos, né? né? Então, assim, tudo tem flores, mas as flores também É, têm seus espinhos. E a gente tem que exato. saber que quando esse espinho realmente fere o nosso paciente ou fere a gente mesmo, como que eu vou conduzir para cortar esse sangramento, por exemplo, que foi Uhum. provocado pelo espinho, ou essa dor que o espinho realmente gerou ali naquele momento. É. E aí, isso é um ponto-chave para a Esse é gente o ver papel do do médico, médico. né? E nós É, não tem não tem como, como. né? E aí, assim, se teve uma parada, se teve algum problema, se teve alguma eventualidade É. clínica com ativo, Você tem entendeu? que ter toda uma Todo um amparo. estrutura, toda uma equipe treinada. E o que eu acho bacana, né, no seu curso e a forma como você vê as coisas e a gente da integrativa, não tem protocolos fechados. Não. Você vai ver as necessidades de cada pessoa e ali você vai montar. Então, é meio que uma alquimia, é uma Isso. arte. Por isso que também alguns profissionais têm resultados e outros não, porque se você pegar um protocolo que a farmácia de manipulação ali já lhe dá várias dicas e você não fez todo esse raciocínio clínico, esse caminho, para você ver se o seu paciente tem desbiose, para ver se o seu paciente não está Sim. metilando, né? Imagina uma pessoa que fez cirurgia bariátrica que perdeu, sei lá, 30 quilos, o tanto de toxina que está circulando nesse Que soltou paciente, da né? gordurinha ali que tá rodando. Mas a grande maioria dos profissionais da saúde não tem essa visão, né? E aí, muitas vezes, dentro da medicina da saúde, é mais importante você remover Isso. inicialmente, né, do que você injetar. Então, não só remover em relação ao aconselhamento alimentar, né, remover aqueles alimentos que são trash mesmo, que Removeu o inflamam, estilo ruim, né? O estilo de vida remover o ruim. estilo ruim, mas dentro dos injetáveis, você ter ali protocolos e associações de ativos que vão exatamente gerenciar o que você falou Isso. aí, fígado, a parte renal, para eliminar tudo Aham. isso. E eu tive, recentemente, tem uns 2 anos, eu comecei a acompanhar uma paciente que fez cirurgia bariátrica e ela perdeu, sei lá, 5 quilos, 7 quilos. Depois começou a recuperar, não tinha resultado para nada. Quando eu sentei na anamnese da consulta, que eu fui conversar com ela, então toda a parte alimentar dela, ninguém teve o cuidado de orientar, Soltou, né? sabe? Não, tipo assim, você fez cirurgia bariátrica, pode tudo, o que você aguentar, né? Só no início que você tem todo aquele Aquele cuidado, né? acompanhamento, mas aí depois que você recebeu alta, toma centro e vive a vida, mais ou menos E isso. centro, igual eu brinco, né? Quem ganha dinheiro é só realmente um profissional, vamos dizer assim, quem faz propaganda, né? O centro comer arroz e feijão é muito mais barato e dá mais resultado, Pois é. né? Aí eu sentei, então usava o Ozempic sem o menor resultado, porque as pessoas acham que o Ozempic vai salvar a E vida não também, é. não é? Porque muitas vezes não faz nada, E é uma terapêutica injetável, e né? é uma Vamos fomentar terapêutica. isso. É. Então, aí eu fui trabalhando com ela, né? Primeiro, eliminando os lixos e aí pronto, ela desarmou, o que foi um grande gatilho para ela ter o resultado foram as terapias injetáveis mesmo, É. porque era uma paciente com a ferritina lá embaixo, era uma paciente com vitamina B12 lá embaixo, Não funciona. não funciona, o fígado todo travado, então primeiro a gente teve que fazer todo esse trabalho, resultado, ela emagreceu aí quase uns 40 Opa! quilos. É. Só otimizando, E né? Só colocando a casa em ordem, né? Que é o mais E importante. agora foi fazer cirurgia plástica, né, para tirar os excessos, e o cirurgião plástico também com uma visão Mais muito integrada. integrada, perguntou o que é que ela estava suplementando, se ela fez terapia injetável. Então, quando ela disse que era minha paciente, aí ele eu já conhece meu trabalho, aí disse: "Não, então tá tranquilo". E também é outro resultado cirúrgico, Sim, quando você pega uma pele bem nutrida, né, que você tem todo um processo de cicatrização ali para atuar, que você diminui a inflamação. Então, realmente é. é Sônia, e é fantástico. um ponto importante. Muitas vezes o profissional, ele acha, o profissional da área da plástica acha que é só ir ali, cortar a faca tal, e o paciente acha também que é só chegar ali, faca tal e pronto. Gente, a gente tem que pensar que a gente está modulando uma grande cirurgia, né? E É. assim, existem subsídios e as estratégias injetáveis, ela é fundamental nesse momento. Na preparação do equilíbrio micro-macronutriente, às vezes pela necessidade mais rápida do paciente poder ir para esse processo cirúrgico, na fase de reabilitação, né, que ele tem,
E assim, quando você melhora a oxidação, a inflamação, você modula realmente toda a fisiologia do paciente, o que a gente mais vê? É uma Uhum. cicatrização melhor, né? É menos edema corporal pós-cirurgia, Menos menos complicações, né, de complicações, infecções menos isso. intra-hospitalares, Isso é de positivo. E assim, é. trazendo esse fato que você coloca dessa paciente, né, com carência de ferro realmente grave, trazendo também os fatos de deficiência de B12 provocados pela cirurgia bariátrica, o que a gente tem que levar em consideração também? Eu sempre falo, quando eu dou aula e eu falo do mecanismo do ferro, a gente tem que levar em consideração que não é só repor ferro do paciente, existem Uhum. cofatores. Uhum. Cofatores importantes que muitas vezes essa paciente não consegue metabolizar. E se a gente traz para a saúde, né, da feminina, da mulher, mulher menopausada, ela já sofreu muito ao longo da vida. Ela teve grandes perdas. Às vezes ela entra no processo menopausada já com deficiências de ferro muito grave no organismo. E que se não modular, ela vai ter muitos efeitos negativos. Efeitos esses que podem interferir na tireoide, interferir também em todo o metabolismo, né, dela como um todo. E até na reação dos hormônios, né, como elas já estão nessa falência. Uhum. E aí, quando a gente repõe ferro, eu sempre falo que ferro tem que ser endovenoso. Por Uhum. quê? Concordo Não 100%. dá para a gente tomar ferro. Eu falo que nessa medicina que a gente faz hoje, com cuidado do paciente de dentro para fora, o ferro, quando você faz ele na reposição oral, a gente está mais levando malefícios para o paciente do que benefício. Sem contar que a absorção é menos de dez Menos por isso. cento, né? E aí fica aquela coisa, toma ferro crônico, altera a permeabilidade intestinal inteira dessa paciente, altera a absorção de micro e macronutrientes. O ferro, quando ele faz oral, ele atrapalha a absorção de nutrientes básicos, que realmente para a Uhum. fisiologia da mulher, Se a né? mulher estiver tomando hormônio da tireoide, rouba o Rouba hormônio, o hormônio, não funciona, não melhora. E assim, é. eu falo que hoje tem que ser proscrito a questão do ferro realmente Aham. oral, né? Ah, tá, Ribas, eu não consigo fazer injetável, é caro, não sei o quê, eu não tenho Faz com acesso a isso. Gente, alimentação, vai para alimentação, nutricionista. isso. E assim, o último caso, o último caso faz um ferro oral. Mas toma cuidado, porque existem hoje, né, Sônia, vários outros, né, ativos ferrosos, né, que a gente pode fazer com menos agressão da mucosa intestinal. Uhum. Mas, assim, estratégia injetável é fundamental. E a gente tem visto hoje, tanto para a linha, por exemplo, esportista, que é a área que eu trabalho muito, rendimentos expressivos quando se faz uma reposição de ferro. Quando você Uhum. traz também pacientes, por exemplo, que estão inflamados, pacientes que estão crônicos ali, né, mulheres que estão realmente sofrendo com um alto fluxo menstrual e que fica realmente nesse efeito vicioso, digamos, toma ferro, não melhora, menstrua, perde sangue, perde sangue, perde sangue, Uhum. a gente vai vendo quanto isso vai debilitando ela, incapacitando. E a gente tem visto hoje um ponto importante de colocar que a deficiência de ferro, artigos mais atuais mostram que dores articulares são provocadas por deficiência de ferro. E Uhum. a gente modula isso o quê? Às vezes o paciente tem dor ali, que você acha que é dor provocada por várias coisas, não, é deficiência de ferro. De ferro. Depois, as dores articulares somem. E as mulheres que ficam ligadas com colágeno, o ferro é cofator Cofator essencial para o colágeno, fundamental, não vai né? fazer se não tiver. Disfunção mitocondrial, a gente sabe, né? Não vai ter Não energia, tem. produção de ATP para tudo funcionar. Então, realmente é intrincado. E uma coisa que eu quero aproveitar, assim, falando nisso, que na integrativa a gente ajusta os pontos e cada ponto se soma, e na hora que o sistema imune funciona bem, a pele funciona bem, o cérebro funciona bem, porque todas são células, e quando você otimiza a saúde da célula, você otimiza a saúde como um todo. Mas as pessoas sempre elas querem, elas já estão acostumadas de um princípio ativo para uma Não, determinada ação, né? Aí me perguntam muito, doutora, memória, tem algum nootrópico? Fala um pouquinho aí dentro dos injetáveis, sim, aqueles que você vê que tem ação realmente, funciona, não ótimo. funciona? Nós temos vários extratos hoje, vamos dizer assim, nutracêuticos, vitaminas, coisas que têm comprovação científica. Quando a gente ensina sobre performance cognitiva, a gente tem que levar em consideração que performance cognitiva também vem de vários outros princípios que a gente falou de gerenciamento de estresse, de noite de sono, né, de efeitos antioxidantes, para fazer esse cérebro diminuir a inflamação provocada pelo estilo de vida desse paciente. Uhum, Quando a gente trabalha realmente com os estimulantes, e a gente fala hoje que o povo quer ser produtivo, o povo quer realmente ter uma capacidade boa, e muitas vezes entra ao uso de anfetaminas, remédios, que realmente ali geram um resultado, mas também pagam-se um preço caro em relação a uhum, isso, a gente tem que trabalhar com todas as questões cognitivas. Eu falo que a estratégia injetável, ela entra para otimizar, resultado rápido, melhora. Mas também tem coisas que têm que ser mantidas com os nutracêuticos. Por isso, uhum, quando a gente ensina no curso de injetável, a gente não ensina só injetável, a gente ensina também. Tirou o injetável, e agora? O que eu vou uhum, fazer? Vou manter com tal abordagem para poder gerar o resultado que o paciente precisa.
Quando a gente fala de injetável, a gente tem uma estratégia, né, muito boa de um ativo chamado piracetam. O Uhum. piracetam, ele ajuda muito nos melhora de foco, melhora também no poder realmente de memória recente. É um ativo que a gente pode fazer ele de vias injetáveis para gerar a otimização de performance cognitiva. A gente também pode utilizar a colina. Colina fundamental, a gente tem colina na alimentação, mas tem colina também na via oral, mas também quando se faz injetável, você consegue melhorar e diminuir a neuroinflamação provocada pelo cérebro. E aí, se você diminui neuroinflamação, você modula citocinas inflamatórias, você evita doenças que a gente não quer ter, né? Parkinson e Uhum. Alzheimer. Então, a cognição, ela fica mais ativa, a gente tem um raciocínio mais rápido, lógico. Existe uma outra estratégia também feita, muito polêmica também para realmente otimização de cognição, que é o azul de metileno. O Uhum. Eu ia azul de perguntar. metileno, ele é fundamental porque ele ajuda muito em pacientes com Parkinson. Existem estudos que mostram também como ele otimiza a diminuição neuroinflamação cerebral, como ele modula também a resposta de TNF-kappa-beta, como ele vai modular também a resposta de aumento de dopamina e serotonina, Olha que coisas que incrível. são inibidas, né, quando a gente está com inflamação. Por isso que a pessoa ela Aham. toca o 12, ela não vive, né, ela não tem Aham. emoção. A geração hoje é a geração que a gente brinca de geração dopamina, né? É busca de dopamina o É, o tempo tempo todo. todo like, né, o tempo É todo like, é comida, é aham, compra. Eu não consigo me satisfazer com sapato, tem que ser três, entendeu? Eu aham. não consigo me satisfazer só com like ali, eu preciso de mais, eu quero mais, eu quero mais. Você modula isso. E a gente vai vendo que, assim, o azul de metileno, ele tem uma estratégia para ser feito, ele é recomendado para algumas pessoas, existem várias contraindicações com esse ativo para ser feito Uhum, injetável, então não vai sair tomando isso, não vai pedindo para o seu uhum, médico, ele tem que saber realmente como conduzir isso. E a gente tem visto também que ele melhora tanto a parte do lobo frontal, consolidando também melhor as emoções e consolidando também a memória e o aprendizado. Né? O que tem estudos que mostram para a gente? Como ele aumenta a vascularização sanguínea, melhora também a oxigenação do cérebro, que auxilia também na capacidade e é considerado um modulador na parte cognitiva, né, que é o que? O aumento da capacidade de aprendizado e auxilia também na neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro expandir, fazer mais conexões nervosas. uhum, Não tem como a gente também não falar que o B12 é fundamental não só para o paciente bariátrico, mas para todo mundo, para as uhum. conexões nervosas ali também. Nós temos outros ativos que podem ser Alfa-GPC, você alfa-GPC usa? eu uso, entendeu? O Que alfa-GPC, ele realmente entra com um mecanismo muito importante para auxiliar também na consolidação de memória, né? Eu uso muito ele, eu uso muito, não só ele parado, mas eu caso ele com outros substratos também para poder fazer a melhora de cognição. Levar em consideração quando você fala de cognição, de memória, de capacidade, né, de perceptiva, a gente faz isso, melhora, mas a gente sabe que você tem que manter. uhum, Existe um ativo que eu gosto muito de via oral para fazer a manutenção, que os estudos mostram também que aumenta a oxigenação cerebral, que é comparado até os efeitos de uma Ritalina, de um Venvance, por exemplo, que é o Brain Factor 7, que é um substrato realmente feito à base de plantas que aumenta a oxigenação e melhora e consolida a memória. Então, por isso a uhum, gente fala, a gente faz estratégia aguda, né, com injetável para resolver rápido, melhora, oxigena, faz isso, diminui a inflamação, consolida a memória, beleza. Mas depois você entra com as estratégias moduladoras orais, né? A gente tem um outro ativo que chama fosfator, que ele é rico em colina oral, entendeu? uhum, É caro, entendeu? Mas a gente sabe o quanto ele consolida a memória recente, né? uhum, Sem contar também os hormônios, que também auxiliam também quando você otimiza os hormônios nessa melhora cognitiva. uhum, Porque muitas vezes quando a gente otimiza o hormônio no homem e na mulher, você acha que às vezes essa reposição dos hormônios é só por causa de função de libido, né? Não é. uhum, A gente sabe a grande uhum. importância. E aí a gente fala, O estradiol, mais de 400 funções, né? isso, Testosterona para a parte cardiovascular, mas lógico. vai lá que eu te E aí, copiei, mas é isso não, mesmo, mas é isso, igual a gente fala assim, o povo né? acha que testosterona é eu tomar porque eu vou ter realmente um É, libido melhor. Tô é. passando testosterona para mulher é porque ela tá precisando? Não, não é porque ela tá precisando de libido, não. Primeiro, por causa da função cardiovascular. Uhum, Segundo, porque testosterona melhora a cognição, entendeu? uhum. Melhora a Que capacidade de melhora o humor fixação, também humor. muito, né? E um ponto importante Segurança, é autoestima. E o ponto importante que a gente fala da questão cognitiva de quando você repõe hormônio, tanto da via realmente transdérmica, quanto da via injetável, quanto da via realmente subcutânea, né? Tudo depende. A gente só tem alguns hormônios que às vezes é bom, não recomendado fazer de via oral. Mas quando você faz as estratégias com os hormônios, também trazendo para o cenário injetável, o que você quer é um efeito agudo, né? Um efeito Aham. rápido.
modulador ali. E muitas vezes a gente esquece que o paciente que está envelhecendo, a nossa mulher, por exemplo, que está envelhecendo, ela vai tendo capacidades motoras finas sendo reduzidas. O que é isso, Ribas? A pessoa vai perdendo a percepção de escrever o próprio nome, não é? O Uhum. tracejo da assinatura não é a mesma assinatura de antes, a percepção de força também vai sendo perdida. Uhum. E a otimização da reposição dos hormônios, ela consegue otimizar isso. Tanto a capacidade do lobo frontal, quanto a melhora também do processo inflamatório, quanto o benefício que a gente precisa de otimização metabólica, né? Uhum. Para realmente estratégias de envelhecimento saudável, É. E o que né? você falou da testosterona da via NF-kappa-beta, e que, para quem não sabe, os leigos, é a via que controla, é o fator de transcrição que controla toda a parte de inflamação, né? Gerencia Isso. toda a parte de inflamação. Então, tem muitos estudos falando da ação da testosterona como inibidor da via NF-kappa-beta, Uhum. reduzindo a inflamação e inclusive, protegendo a mama, né, contra a parte de mitose acima do Aham. necessário. Então, é um hormônio, as pessoas, quando a gente fala sobre hormônio, muitos ainda ficam com aquele estigma de câncer de mama, de câncer de tudo e que é É. exatamente o contrário, porque na hora que você melhora seu sistema imunológico, na hora que você melhora sua vigilância, suas funções, você vai estar mais apto a se proteger contra o câncer, que o câncer é resultado de mutações, de agressões ao DNA, né? Mas ficou tão Provocadas massificado pelo estilo de vida, isso, mas né? ficou tão massificada essa coisa de hormônio que sempre vale a pena a gente falar, né? É. Isso é um ponto importante, né? Muitas vezes o paciente fala assim, ah, porque mamãe teve câncer, eu vou ter câncer, né? A gente sabe hoje que a genética, ela é muito baixa de incidência, né? Hoje a gente sabe que alguns estudos validam em torno de 25% até 30% da influência genética para o câncer. Por isso que a gente fala epigenética, por isso que a gente está o tempo todo aqui nesse momento de conversa, né? Nesse podcast, falando sobre estilo de vida, falando de É, necessidade de modular isso. Porque a estratégia é reduzir danos o tempo todo do nosso paciente. Se a gente não reduzir danos do paciente, o que a gente vai provocar é uma diminuição da expectativa de vida deles. Por isso que a gente tem que sempre interferir no quê? Reduzir danos. A é, gente sabe que no mundo perfeito seria bonito trilhar e fazer isso. Faz isso, faz isso, faz isso, é. toma isso. Mas a gente é ser humano. Nós Aham, erramos também é, como prescritores, também da é, mesma forma. Os nossos pacientes também, muitas vezes, eles não estão ainda preparados para essa medicina. Eles vão se adaptando. exato. Eu falo que, graças a Deus, eu tenho muitos pacientes que já mudaram a chave, mas eu falo que o primeiro momento do primeiro ano ali, né? Entender de É, comportamento, entender de raciocínio, entender realmente de memória, é, de exercício físico, de sono, de modular realmente a resposta de suplementação. Ah, por que eu estou fazendo injetar? Por que eu estou tomando oral? Ah, esse tanto de cápsula. Ah, esse tanto de trem. Ah, por que isso? Não é é, isso, gente. É aham, uma redução do dano. Quanto mais inflamado você está, quanto menos qualidade de vida você tem, mais caminhão de guerra entra, né? E é. mais caminhão de guerra para ajudar o E é por paciente. isso que o conhecimento é tão importante, né? E é por isso que a gente está aqui para passar Isso. isso para as pessoas, porque a medicina integrativa ela tem essa coisa assim, a gente perde muito paciente, porque a gente vai dizer muitas vezes o que eles não gostam, É, né? Que eles não gostariam a de verdade, ouvir, né? e que é uma via de mão dupla. A gente Isso. está aqui para apoiar, para ver, mas eles têm que fazer a parte deles. Mas o mais gostoso é que quando eles seguem, eles conseguem ver o resultado, e aí acabou. Não, não, Sim. não, não, não deixam de fazer. E quando abandonam, não sei se isso acontece com você, Ah. mas acontece muito comigo. Ai, cadê teu paciente? Nunca mais veio. Aí passa assim 6 meses, 8 meses sem vir, daqui a pouco vem. Eu sempre brinco, a abelha, quando o mel é bom, a abelha sempre volta, né? Então é É, desse jeito, também acontece. porque a pessoa fica bem, 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 fica tão bem, aí ela Quando acha que retira, é. aí retira, vai ter o tempo, aí começa a ver, nossa, fiquei ruim de novo, vou ter que voltar. É o que a gente fala, quando você modula, você muda, você suplementa, você entende seu corpo, É, eu falo que essa medicina preventiva, ela é muito mais um autoconhecimento. É uma terapia interna nossa mesmo. Ah, comi errado hoje. Nossa, por isso meu intestino soltou, entendeu? Ah, uhum, aconteceu tal coisa. Nossa, por isso que eu não dormi direito. Ah, aconteceu tal, tomei tal coisa. Quando você conhece seu corpo, você conhece sua máquina, você consegue realmente dominar o seu corpo, né? uhum. Por isso que existem as estratégias do biohacking, né? Para a gente poder gerenciar, mudar, entender o comportamento, entender também como a gente pode aumentar a nossa expectativa de vida.
né? Num dos livros que eu tenho publicado, a grande pergunta que eu falo é assim, seremos eternos ou não? O grande questionamento do livro é esse, a gente vai ser eterno ou não? Se eu vou ser eterno ou não vou ser eterno, depende muito do quê? Da qualidade de vida nossa. Mas pelo menos eu tenho que deixar um legado, eu tenho que deixar realmente um quê? Gozar de vida saudável durante esse momento. Ter Exato. capacidade, ter realmente o que a gente precisa realmente que o nosso público que está vendo aqui, mas que o nosso paciente tenha, ele tem que buscar autonomia, Isso, né? independência, né? É o que a gente brinca sempre assim, eu preciso que você seja ativo, eu preciso que você viva bem, eu preciso que você realmente tenha qualidade de vida. Não é porque eu quero que você seja lá realmente o velhinho ou a pessoa mais bombada da academia ou estressado. Não, é porque a autonomia, ela vem no gerenciamento tanto cognitivo, quanto realmente da alta performance fisiológica. A gente não quer cuidador, eu não quero um cuidador, entendeu? Igual eu falo, se eu tiver que viver os 100 anos, eu quero viver na mesma capacidade física que eu tenho hoje, cognitiva e tudo. Não quero ninguém mandando meu cartão de crédito, Com né? certeza. Não quero ninguém mandando também, assim, vai tomar banho e me ajuda a levantar de um vaso sanitário, por exemplo. Eu acho que isso é perda de autonomia, isso é perda de dignidade que a gente vai realmente reduzindo quando as pessoas não têm estilo de vida adequado, né? Isso é muito importante, porque quando a gente é jovem, a gente nunca pensa que vai envelhecer. E aí, quando a gente chega, por exemplo, na meia-idade, ali é o limite, meu amigo. Se você não mudou seu estilo de vida até agora, por favor, mude, porque você está assim com o tempo contadinho. A gente tem que fazer uma reserva, uma poupança, né, muscular, de saúde. Não dá para você chegar aos 80 anos, até dá, mas como tudo é prevenção, e quanto mais você faz, o que conta, eu falo muito, não é a intensidade, é a constância. A manutenção de tudo, né? Então, se ao longo da semana você acorda cedo, você treina, você se alimenta bem, você tem o seu período ali que você vai orar, ou você vai meditar, você vai estimular a sua espiritualidade, você dorme bem. Então, aí você faz uma viagem, você sai da rotina, você quebra a rotina, está tudo bem, porque aquilo ali não é o seu dia a dia. E faz parte, é legal, porque você quebra um pouquinho esse ritmo, você fica mais, sei lá, espontâneo, e dá uma mexida no metabolismo, daqui a pouco você volta, né? Então, o que acontece com a maioria das pessoas é que elas focam muito na estética, e a estética gera muita ansiedade, quer resultados rápidos, e até se consegue, mas aí depois que passou aquela meta, sei lá, que foi o final do ano na praia, sei lá em Natal, o carnaval, né, o casamento, a Os projetos verões, formatura, né? O projeto verão. isso. Aí volta, jaca tudo de novo. Então não dá, é estilo de vida e não tem jeito. Ô, Soninha, um ponto importante. Eu tenho uma frase comigo que ela descreve muito para mim um ponto importante para o meu paciente entender. Eu sempre falo assim, que um corpo em equilíbrio, né? O grande efeito colateral de um corpo em equilíbrio é o quê? Estética. Então não adianta o paciente procurar a gente querendo realmente estética, eu falo assim, você vai ter estética, mas vamos equilibrar o corpo. Quando o corpo ele entra em equilíbrio, o efeito colateral desse corpo em equilíbrio é uma mudança estética. Exato. É otimização de musculatura, redução de percentual de gordura, entendeu? É mais qualidade de vida, mais longevidade que o paciente vai ter. Isso eu senti na pele, que no começo da nossa conversa eu contei, né? Minha trajetória lá com 35 anos, toda trash. Eu fiquei acima do peso. Nossa, olha, tem uma fotografia, Ribas, que eu escondia 7 chaves. Minha filha, se eu pegar as fotos, igual eu brinco, se eu pegar as fotos também de quando eu comecei a vida agora, eu faço assim, graças a Deus, tô igualzinho, melhorando cada tempo que passa. Meu Deus do céu, mas aí depois que eu vi que essa fotografia poderia incentivar outras pessoas, a mudança, né? Porque se eu conseguir, qualquer pessoa vai conseguir. Eu não tinha energia, não tinha disposição, então ainda focava na estética. Quando eu comecei a fazer o tratamento integrativo, e a primeira coisa que a gente começa a mudar é a alimentação, né? São coisas básicas que estão aqui ao alcance das mãos. Comecei a modular os hormônios e tudo mais, as pessoas começaram a me ver diferente. Nossa, como você está com a pele bonita? Nossa, o cabelo está assim, a postura. É algo que vem de dentro mesmo e resplandece esteticamente. E aí, se você faz algum procedimentozinho estético, ok, realça, ajuda, né? Ajuda e prolonga mais esses tratamentos, né? Mas é muito interessante a gente colocar isso, porque
As pessoas são imediatistas, são urgencistas, né, como um todo, mas quando se melhora de dentro para fora, realmente é importante a gente poder entender que não é só melhorar por fora, é melhorar interno, né? Uhum. Da mesma forma que você também, eu quando entrei nessa medicina, eu vim totalmente bagunçado. Eu brinco que eu também fui um paciente muito rebelde no início, Uhum. porque eu não concordava com o uso de hormônios tiroidianos, porque meu TSH estava no nível de 4, e eu achava que não era, porque na medicina tradicional me falou que não era. Eu tinha que realmente ser hipotiroideu, Olha quanta né? quebra de paradigma, né? Da mesma forma, eu também tinha anticorpos, né, tiroidianos lá fritando, batendo lá em cima, e eu achava que aquilo, tipo assim, Deus quis, vai ser assim, vida que segue, entendeu? Dando gatilho para outras coisas. Eu tinha cansaço, tinha fadiga, tinha dificuldade para ganhar peso, tinha dificuldades realmente ali que a gente falava, tipo, o princípio do estilo de vida é fundamental, que foi uma Uhum. mudança que eu falo de chave muito importante, que até quando eu pego mentorandos meus, eu falo assim, gente, você tem que mudar o comportamento. Você é o reflexo do seu paciente. Você é o reflexo realmente do seu estilo de vida. Não adianta a gente falar de sono, qualidade de sono. Eu saí do plantão agora, chega lá, Uhum. tudo bom, Sônia? Vou te atender. Com aquela olheira, com aquela cara É. acabada, com aquela cara realmente ruim. Então, assim, a gente precisa entender que o médico, para ele cuidar, ele tem que ser cuidado. Uhum. E da mesma forma também eu. Hoje eu tenho marcadores tiroidianos zerados, eu tinha Uhum. nódulos de Me too. tireoide, eu tinha nódulos tiroidianos, que até então, tipo assim, aquilo dali eu vou morrer com isso, vai crescer, eu sei lá o que vai acontecer. O último exame que eu fiz no começo desse ano, eu tenho até prova, eu falo, gente, eu não tenho nem presença de nódulo mais tiroidiano, que eu consegui sumir com isso. Caramba. Então, assim, são mudanças de comportamento, são ganhos de Aham. peso muscular, sem estratégias, de qualidade de sono. Hoje eu falo que eu tenho muito mais vitalidade. E ainda mais quando a gente vai entrar nesse mundo de, estuda, lê artigo, faz isso, vai escrever livro, vai dar curso, tudo. A otimização de performance cognitiva, ela tem que estar boa, né? Eu Uhum. preciso da cabeça boa. Mas assim, eu falo, com todos os problemas que a gente tem da vida, com tudo que tem, pelo amor de Deus, não me tira sono, né? É. Se eu durmo bem, entendeu? Tudo Acabou. flui. Amanhã eu Acabou-se. sento, converso, dou uma aula, eu consigo sentar, atender o paciente, dar atenção para ele, e eu vivo agora. Eu estou É. aqui agora com você, eu estou vivendo agora. Da mesma forma que o paciente ele precisa entender que as crises de ansiedade, as crises de depressão, essas crises de estresse, é quando a gente está pensando demais no excesso Uhum. futuro que a gente acaba se perdendo, né, nos contextos e a gente não consegue se cuidar, né? E esse é um ponto importante para a gente poder A levar. gestão das É emoções é isso, fundamental, né? né? E óleo essencial modula a Olha emoção. aí. Ele modula isso. Por isso que a gente sempre brinca nessa questão do tempero. Uma coisa puxa a outra. O óleo não é só o terapêutico, ele modula a emoção. Uhum. Ansiedade, estresse, né? Uhum. Raiva, angústia. Por isso que tem alguns óleos, só para a gente comentar sobre isso, que modulam também os princípios básicos que a gente fala da medicina tradicional chinesa. Angústia, raiva, tristeza, né? As euforias. E é isso, quando você modula os órgãos, você consegue trazer o gatilho da medicina chinesa, o gatilho da aromaterapia, a mistura dessas sinergias, que realmente modula o quê? O bem-estar do paciente e Uhum. modula as emoções que ele precisa, né? Incrível. Gente, eu vou fazer uma pergunta mega polêmica aqui. Ribas, vale tudo para agradar o paciente? Olha, posso ser bem sincero, eu acho que não vale tudo. Na verdade, o paciente ele precisa ser entendido e compreender também quais são as regras em relação ao nosso atendimento. Eu falo assim, eu não faço liberação pelo paciente porque ele quer. Ele faz Uhum. porque às vezes ele tem que fazer por merecer. Então eu falo que nesse princípio de medicina, né, preventiva, muitas vezes a gente tem que ser um pouquinho ditador mesmo. A gente precisa se impor, precisa realmente apresentar os fatos, a evidência do lado A, lado B, para ele poder entender. Então, assim, não vale tudo. Uhum. Vale tudo na abordagem, digamos, assistencial, no acolhimento, vale tudo na abordagem também de conceitos, de explicação, vale tudo na questão da suplementação. O melhor que se existe no mundo, a gente tem que fazer para o benefício do paciente. Isso. Mas aceitar que às vezes os desejos e os ansejos e as necessidades que ele quer, muitas vezes ele tem que entender que quem está na regra do jogo e o grande responsável por conduzir ele na saúde, na longevidade, na performance, somos nós. E a gente tem total noção de que pode fazer, o que não pode fazer. E o que vale realmente naquele momento para conduzir. Então, eu falo assim, essa pergunta ela é um pouco difícil da gente responder, porque ela depende muito de um É, conceito, né? Eu vou fazer de tudo para o meu paciente ter o melhor é. resultado e para ele ter a qualidade de vida que ele precisa. Mas da mesma forma também, eu não vou fazer de tudo para ele, caso ele necessite realmente ali, né? Eu vejo que ele está tentando só buscar para a via dele, para Uhum. facilitar realmente o que ele precisa.
É né? porque você está ali conduzindo, você sabe o que é importante para ele ou não, ele sabe o que ele quer, mas como chegar lá, quem sabe é Isso, você, porque você está o caminho estudando das ali pedras, tudo. né? A gente joga as É, pedras, coletar é, é outra e eu forma. acho muito legal quando a gente se posiciona, e é importantíssimo Uhum. fazer isso, porque o paciente entende. Quando Sim. você se posiciona e você explica cientificamente, eu acho bacana hoje a interação, a participação do paciente, que nem é esse nome mais paciente. Paciente é Uhum. algo passivo e é algo que a gente não está tendo mais, Não, ainda bem. Com tanto conhecimento, eles já chegam lá na clínica questionando, querendo, conversando, fazendo, querendo, né? Então, é importante a gente colocar, como dizem, os pingos nos is, explicar que muitas vezes aquilo que ele quer fazer naquele momento não é o momento mais apropriado, que antes daquela etapa existem sim, outras, e quando a gente mostra isso, eles aceitam numa boa. E aqueles que abandonam é porque não estavam naquele não momento estavam preparados naquele para aquilo, momento né? preparados, concordo É. plenamente. E aí, o que é que você acha que é indispensável para toda mulher que quer ter uma vida longa e saudável? Ah, primeira coisa é ela ter realmente um autocontrole, né, digamos, do corpo. Ela entender, ela se conhecer no decorrer da vida. A gente sabe que muitas vezes as mulheres têm os conceitos preventivos de procurar médicos, os auxílios todos, mas muitas também deixam de se cuidar. O que eu vejo é que a mulher ela tem muito mais um princípio de cuidar dos outros, né, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, cuidar de todo mundo e não é Verdade. cuidada. Então eu falo assim que para a gente poder manter uma qualidade de vida, para poder prolongar a expectativa de vida, uma mulher para chegar na fase menopausada dela, ela precisa se conhecer, se cuidar, se valorizar, se amar, entendeu? Colocar ela como protagonista da história. Eu sempre brinco, né, nos meus no consultório e falo, meu paciente ele tem que ser o protagonista da história dele. Não dá para ele ser realmente fazer o efeito ali coadjuvante. Se Uhum. ele ficar coadjuvante, ele não vai ter otimização. E a mulher, principalmente, a mulher ela se dá mais para os outros do que para si mesmo. E para a gente poder realmente chegar a um princípio de autonomia, a um princípio de cuidado, primeiro eu, depois os outros. Uhum. Então, trabalhar a cognição, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar realmente os princípios básicos do estilo de vida, equilibrar o hormônio, equilibrar vitaminas, colocar antioxidantes, usar senolíticos, né? Usar aromaterapia, usar a prática do exercício físico, gerenciar estresse, né? Não tem como. É um É. pouquinho de cada que a gente precisa fazer no decorrer da vida. Mas, primeiro, se valorizar, né? Se É. colocar como realmente É pessoa fundamental fazer com que essa mulher se sinta merecedora, merecedora. né? Você tocou num ponto assim crucial. É, E qual dica você daria para essa mulher? Uma dica para ela começar, por onde que ela começaria é. a essa mudança? A primeira dica que a gente pode dizer, né, são várias dicas que realmente a gente poderia citar. Mas se a gente tiver realmente que linkar um ponto-chave para a mulher ter esse processo de mudança, de melhora, primeira coisa é ela ser ativa. Saia do sedentarismo. Uhum. Comece a movimentar. Leve em consideração que limpar uma casa, varrer realmente um quintal, cuidar de menino, isso não Não é é atividade exercício física. físico. Isso é uma atividade física involuntária que seu corpo está É. fazendo, mas não te gera adaptação fisiológica. Então eu falo que para hoje, para os meus pacientes e para quem segue aqui a gente, para quem segue realmente você, todos os seus pacientes, a primeira coisa que eu falo, ser ativo. Eu tenho uma frase que para mim também anda muito junto, que os sinais de qualidade de vida e longevidade é manter o corpo ativo. E a gente vê Uhum. que exercício físico é medicina, exercício físico é fundamental para o envelhecimento, exercício físico é fundamental para ter os órgãos ativos, exercício físico é fundamental para ter uma cognição boa e para a gente poder ter o que a gente quer, um aumento da expectativa de vida. Então, assim, meu conselho seria: faça exercício físico. Ah, todo dia? Não, pelo menos 3 vezes por semana começa. Uhum. Não vai pensar que você realmente vai ser um atleta já maratonista, que você vai começar a pegar todos os pesos, que você vai ser o melhor atleta de CrossFit, que você vai... Não é isso. Movimenta o corpo, saia do sedentarismo, que isso já faz uma grande melhora da sua saúde, já aumenta a sua expectativa de vida, e dos pilares que a gente tem do estilo de vida, ele é fundamental para gerenciamento de tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Gente, fantástico. Ribas, olha, muito obrigada. Foi Obrigado, querida. assim um banho de conhecimento. E eu quero aproveitar e mostrar aqui os livros, porque eu tenho Ah, certeza que vai ficar todo mundo me perguntando sobre os óleos essenciais. Olha só, um livro bem completo, cheio de artigos. Depois eu quero meu sim, autógrafo, pode viu? deixar. Por favor.
E aí, onde que as pessoas conseguem adquirir o seu livro? No meu próprio Instagram, que é o @drjwribas, tem um link no qual tem todos os links ali também de venda e também para realmente esclarecer um pouco mais sobre tudo que a gente conversou. Tá. Gente, esse aqui tá saindo Ah, esse é do do forno. forno. Ninguém tem, olha só. O Primeira estado mão. da arte das terapias injetáveis. Esse aqui já vai ser o meu primeiro da lista, né? E aqui, quando que já vai começar a comercializar? A Como que vai gente ser? faz o grande Gente, esse é lançamento. para médicos. É, Esse aqui é para para leigos leigos e e público médicos, médicos, isso. mas esse aqui é exclusivo para médicos. O Estado da Arte, ele é o quarto livro meu já publicado, e ele vem como um manual, como um guideline relacionado às estratégias injetáveis, feito por mim e por Dr. Ítalo Rachid, e a gente comenta, a gente coloca os casos clínicos, as necessidades realmente que o corpo precisa, e a gente mostra de forma ética, de forma profissional e com a visão médica, não a visão da indústria farmacêutica de como se faz as terapias injetáveis. Então, assim, o prefácio dele feito pelo Dr. Efraim também, no Que qual mostra legal. realmente o grande fundamento que a Mais gente do tem que da merecido, prática, indicado. né? E esse livro ele está sendo lançado agora, em agosto, né? E a ideia dele é poder esclarecer para os médicos e poder realmente auxiliar, né? Como um grande mecanismo ali de prevenção e de qualidade de vida para as pessoas. Eu consumo tudo que é livro de terapias injetáveis, eu amo, e o seu livro está incrível. Obrigado, É o minha mais querida. completo que eu já vi, gente, está demais. Fala de telômeros, de performance musculoesquelética, tudo, tudo, tudo. Da hierarquia hormonal, É fantástico. conhecer, né? A ideia é para o médico realmente sair dessa parte, né, de mitologia, de mitos em relação à terapia injetável, e a gente desmistificar através de ciência, através de estudos científicos, através realmente da prática clínica, de casos clínicos, o que a gente pode fazer para otimizar, né, a qualidade de vida que o paciente precisa. Ok, pois Tá? muito obrigada mais uma Obrigado vez. né? Seja sempre bem-vindo para o nosso Cê Pode Mulher. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Claro. Que eu com você a gente varava o dia aqui falando de tanta coisa Quando a maravilhosa. fofoca é boa, quando a conversa é boa, quando a gente está entre amigos, a gente fala. Obrigado pela oportunidade. Imagina. É um prazer estar aqui com você também. Espero rever em outros momentos para a gente poder falar muito mais, porque isso é só um pouquinho, né? Se deixar, a gente fica o dia inteiro, a noite toda. Eu sei que fica cansativo para algumas pessoas, mas para a gente não é. Né? Fica legal realmente estar aqui com você. Obrigado pelo convite, espero uma próxima vez. Obrigada, gente, pela audiência. Espero que vocês aproveitem todos esses conhecimentos e coloquem em prática. Obrigado e até mais.